Eu me chamo Rodrigo, vulgo Capivara. Eu sou o Jonas, vulgo JJ. E estamos iniciando aqui mais um Pera Lá Podcast. O episódio de número 1. Pera lá só um momentinho que a gente já vai apresentar nossos convidados de hoje. Mas antes, vamos dar alguns recadinhos. Isso aí, o podcast é toda sexta-feira, começa às 7 e vamos até às 9 horas aqui na Rádio Web Marajó. O nosso Instagram é @peralapod, certo? Estamos nas redes sociais e no YouTube também, galera. Se você quiser nos apoiar, você pode estar entrando em contato com o nosso Instagram, certo? E as nossas redes sociais estão aí abertas para você fazer anúncio da sua marca, fazer a sua divulgação de qualquer produto que você venda, tá? Então vamos fazer o seguinte, galera. Agora vamos apresentar aqui essa duplinha de dois pessoas que são bonitas, exatamente, bonitas, fortes, inteligentes. O oposto dos apresentadores. Isso, exatamente. Isso aí, galerinha. Estamos aqui com a Laís Bianca, certo? Ela é licenciada e bacharel em Educação Física, correto? O outro convidado é o Everton Nascimento. Ele é bacharel em Educação Física pela FAMAS e atualmente ele é residente no Hospital Gaspar Viana na área de atenção à saúde mental. Certo. Show. E tem a Laís. A Laís também não é pouca coisa não, né, querida? Laís. Bianca, exatamente. Melhor. Eu passei a semana toda tentando decorar o nome dela. Eu também tava falando nessa situação. Moleque. Acontece, exatamente. A Laís também. A Laís. Bianca, vamos ficar com Bianca. Vamos ficar com Bianca, é verdade. A Bianca também, ela é especialista em... Não, rapaz. Ela é especialista em síndrome metabólica e promoção de saúde. Rapaz, ela é top. Vamos lá começar com a Laís. Boa noite, Laís. Bianca. Vamos lá começar com você? Vamos. O que você tem que falar aí? Vamos rolar a apresentação, que nem um seminário, certo? Antes de tudo, desculpa aí por interromper, mas primeiro eu gostaria de agradecer a vocês, né? Porque vocês são nossos primeiros convidados. Com certeza, é verdade. Olha a honra 001. Me senti honrado. É verdade. Assim, eu espero que esse episódio aqui seja bem melhor que o último. Com certeza. Eu tô dando expectativa demais. Porque tu escutou o último. Meu amigo. Nem queira. Não perdi É verdade, que bom. O episódio foi tão ruim que o YouTube baniu a gente da ao vivo. Deu strike na gente. Strike na gente. Até agora eu não consegui postar. Se as pessoas nas redes sociais não conseguem escutar esse programa é porque eu não consegui postar, tá? O YouTube não, eu não aceito. Isso eu não aceito. Feriu as diretrizes do YouTube. Exatamente. Então, vamos lá. Bianca. Começando pela Laís. Nossa, muito bem. Isso aí. Muito bem. Vamos lá, Bianca. O que você quer saber? Primeiramente, como é que você... de onde surgiu essa vontade pela educação física, essa paixão pela educação física? Bom, na faculdade, na verdade na escola, antes mesmo, né, de ir na faculdade, naquele último ano que a gente tem aquelas ansiedade, né, de fazer uma faculdade, o que que todo mundo fala, né, que vai decidir a nossa vida e tal, uma expectativa de um adolescente para a vida adulta. Exatamente. É essa de que tem que fazer alguma coisa, ser estudante universitário, né? Então, eu já praticava exercício, né? Gostava, assim, de correr e tal. Assim, comecei, uns 15 anos de idade, gostava de treinar, de correr, etc. Então, não era a minha primeira opção de vestibular. E qual era a sua primeira opção? Medicina. Medicina, Quem nunca, né? Não fala isso, rapaz, não fala isso. Botei o pé do meu amigo no carro, hoje tá muito A garrafa, né? Botei a garrafa debaixo do braço, selada. Sendo que causa uma lesão maior do que não fazer nada. Exato. O indicado é não fazer nada. Exatamente, o cara vai lá e faz isso. Então, Mas
no caso, assim, por exemplo, a educação física, ela era, assim, tipo, a sua matéria preferida na sua carreira escolar? Não, porque por conta de Era só vôlei, né? Justamente, é o que a gente até aprende na faculdade de licenciatura, né? Por conta disso, de professores, você jogar bola, só essas coisas, etc. Então eu não tive uma boa experiência na escola. Mas independente disso, eu gostava da parte mais do treinamento. Então por isso hoje em dia o meu foco, né? Eu terminei licenciatura e complementei com bacharel para que o foco fosse treinamento mesmo, né? Mas também gosto da área da escola, foi a minha formação maior, né? De mais tempo. Gosto da escola, mas hoje em dia o meu foco é para treinamento, por isso também me tornei bacharel. Ah, sim, sim. No caso, eu acho muito importante assim a gente destacar que na escola é justamente essa área esse momento de formação do pensamento de muitas coisas que a gente vai tocar durante a vida, né? Então, professores, eles são determinantes para a gente escolher até mesmo o nosso futuro, né? Por exemplo, a educação física, a matemática. Hoje eu tenho uma experiência assim com a matemática um pouco ruim devido a justamente os professores. Perfeito. Então, os professores, eles são um ponto principal justamente na formação das futuras carreiras, né? No caso da Bianca, provavelmente do Everton, provavelmente do Rodrigo com a veterinária, né? Então eu acho muito importante, né? Pode falar. Não, pra ter uma noção, quando tu falaste disso do professor, né, ser uma peça-chave, eu quase fiz física, vestibular, prestei vestibular pra física por conta de um professor. No meu segundo ano tinha um professor que era, extremamente bom no que fazia e instigava a gente, sabe? Aí me deu uma vontade de fazer física, mas depois eu vi que não era minha praia, não. Mas deu, quase vai. Mas foi pra educação física, né? Chegou próximo, né? Chegou próximo. É verdade, mas tem a ver com movimento, né? Cinética, tem a questão de... Querendo ou não, estuda, né, física, né? A parte da biomecânica. Exatamente. Demais. A parte da biomecânica, ela é bastante eu acredito que né? A educação física é uma área muito interdisciplinar. Sim, então ela percorre justamente todas as áreas do conhecimento, até mesmo a formação de um educador físico, a formação de um profissional na educação física, ela perpassa até o pensamento do cara. Sim, se ele vai conseguir, se ele vai atingir aquele objetivo, porque a gente trabalha com metas, né? Então, por exemplo, um fisiculturista, eu tava vendo o Arnold Classic, que eu achei interessante que agora, se eu não me engano, há pouco tempo abriu a modalidade dos atletas paralímpicos, né? Então, por exemplo, a melhor definição de dorsal, a melhor definição, então eu achei interessante, bacana, sabe? Demais, né? Acho que qualquer área do conhecimento ela tem que ser inclusiva. Sim, então, por exemplo, eu acredito que o Arnold, né, que é um expoente muito grande da educação física, devido a ele ter entrado no ramo dos filmes e tal, depois virou político, então ele foi assim um ponto principal até mesmo de outras pessoas caminharem para essa área da educação física, né? Então, Bianca, uma outra pergunta que eu queria te fazer é, por exemplo, como é que tu encara assim o fato de você ser mulher e estar relacionada à educação física, por exemplo, numa academia, no ambiente escolar também, você é licenciada, e num salão, no caso de uma academia, né? Como é que você encara o seu papel em relação a um tipo assim, um ambiente que teoricamente ou basicamente pode ser muito machista, entendeu? Num cara assim, não vou treinar com ela porque ela não vai me passar um treino bacana, vou pegar um cara ali que ele é forte e tal, e então ele que é o certo, entendeu? O cara sai todo torto, o cara não tem uma simetria bom, o cara é totalmente assimétrico, né? Então como é que estar nesses ambientes, no caso, né? Como é? Bom, falando da licenciatura, né, da escola especificamente, talvez tenha também essa questão, né, da diferença, mas talvez na parte de treinamento seja mais expressivo, assim, comportamentos, né? Como tu falou mesmo, né, de pessoas não acharem que por ser mulher perder a capacidade de treinar um homem ou treinar alguém que tenha objetivos que eu aparentemente não expresso como corpo. Sim. Ou pelo corpo, né? Então, mas como eu sempre converso com o próprio Everton, né? Tipo, eu sei da minha capacidade, eu sei o que eu faço, o que eu posso fazer também, né? Porque eu entendo as minhas limitações, mas que eu
eu posso fazer aquilo que a pessoa quer receber, né? Não posso fazer além daquilo lá. Então, eu entendo o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso para oferecer. E se a pessoa não quiser receber aquilo, né? Já é outra questão. Mas eu nunca me achei indiferente por conta disso, né? Mas é isso. Pode falar. Laís, você atua na área da licenciatura, né? E aí você atua para todas as faixas etárias? Tem algum grupo específico, na verdade, infantil? Atualmente eu atuo mais na parte do bacharel, né? Que é a parte do treinamento. Sim. Só para entender, né? A licenciatura atua mais na escola, para educação infantil, ensino médio, etc. E para o bacharelado, mais de treinamento, que tem os grupos especiais e outros grupos de conhecimento extremo. Na minha área de atuação atualmente, né, de grupos especiais, que é aquela galera idosa, a galera que tem alguma comorbidade, obesidade, enfim, que tem esses cuidados mais especiais, assim, do que o condicionamento extremo. No caso, explica um pouquinho pra gente essa questão no caso da sua especialização em síndrome metabólica e promoção de saúde. O que seria isso? Bem, a síndrome metabólica, desde a minha... quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre, eu comecei no laboratório de exercício resistido e saúde. Lá a gente encontra várias pessoas em várias situações, né? Idosos que têm várias doenças, diabetes, obesidade, hipertensão, outras coisas. E atualmente está entrando, está se conhecendo, né, que a maioria das pessoas tem todas essas comorbidades juntas em uma só pessoa. A pessoa ela é diabética, a pessoa é hipertensa e tem obesidade, né, sobrepeso. Então, isso é caracterizado como síndrome metabólica. Sim. Então, é um público assim que, de modo geral, né, que abrange essas pessoas que tem síndrome que tem obesidade, triglicerídeos alto, colesterol alto, essas comorbidades, né? A gente chama de disfunções metabólicas. Correto. Então, a minha especialização, né, quando eu me formei, o meu trabalho tanto durante todo o curso, né, e durante o TCC também foi com idosos com síndrome metabólica. E quando eu terminei, eu decidi também me especializar nessa área mesmo, né? Que é uma área que eu gosto de atuar. Eu achei muito interessante porque como eu sou amigo pessoal do Everton, então quando ele começou a trabalhar no ambiente que você estava, né? No caso seria aquele do Eres, né? Leres. Eu achei muito interessante porque justamente é um público que a gente popularmente não conhece em relacionado à educação física. No caso, a gente conhece. Vai quebrar. Idoso e fizer exercício quebra. Isso, exatamente. Então, a gente verifica assim que as pessoas elas não dão atenção para esses grupos. E são grupos que são grandes. Né? Isso. Eles têm uma necessidade a mais, tem que ter um acompanhamento, né? Isso, exatamente. Na verdade, tem toda uma questão por trás disso também, né? Que o treinamento, né? A gente entende que tem várias pessoas que fazem bobagem, né, com treinamento. Sim. E então isso acaba refletindo para o médico, que é uma figura que a gente tem em alto nível, assim, né? Todo mundo obedece o que o médico prescreve, etc e tal. Então, quando o médico tem essa percepção de que se ele mandar para um profissional de educação física, vai fazer aquelas bobagens que a gente vê por aí pela internet. Sim. Isso, então até é justificável, né? Mas, claro, né, que todas as áreas têm esses profissionais, os bons e os ruins. Mas entre mandar um idoso treinar com essa dúvida, né, de que vai ter um profissional errado e deixar ele por anos sofrendo com aquela doença, né, é muito mais fácil ele fazer isso, né? Até porque a gente entende por pesquisas aí que se a população, a comunidade realmente treinasse, né, haveria menos consultas nos médicos, menos o uso de remédio, medicamentos. Então talvez tenha uma conspiração também entre isso. Com certeza. A questão da prevenção, né? Isso. A prevenção ela sempre impede que futuramente aconteça algumas situações que... Até só para vocês terem noção, saiu uma pesquisa recente agora da UF, da Universidade lá de Fluminense, que o Brasil no ano de 2019 gastou 300 milhões de reais com doenças que poderiam ser evitadas com o exercício. Olha só a sobrecarga com certeza. De gastos, né? É porque eu acho que a maioria das coisas no Brasil é um problema estrutural, que poderia ser eliminado logo na primeira etapa do problema. Então, a educação física, alguns problemas sociais, eles são justamente evitáveis.
só que eles não são evitados. Até porque a gente também tem que entender que, por exemplo, o mundo está para o consumo. Então, hoje em dia a gente vê muitas farmácias abrindo, né? No caso, a questão da prevenção, ela não vem sendo ressaltada, mas sim da medicação. Então você vai matar aquele problema com remédio, entendeu? E a educação física, ela justamente luta contra isso. Então a gente vê também a popularização de redes de fast food, de uma comida mais rápida, de algo mais rápido, né? Hoje a gente vê que o tempo, ele é muito determinante em relação a isso. Há muitas coisas na nossa vida, a questão de estresse, questão de saúde e tal. Então acredito que o mundo, ele precisa justamente desses educadores, desse pensamento, que nem vocês com esse programa que a gente esqueceu de falar no início, o programa Expert, que eu achei muito interessante. Então, além das pessoas elas terem esse pensamento, os profissionais da educação física, eles têm que continuar trabalhando em relação a isso, porque eu acredito que a gente não caminha assim para uma coisa boa, entendeu? Depois da pandemia, a gente viu que muitos problemas mentais, problemas de saúde em geral, eles foram justamente colocados assim, foram tirados de um lugar que estava escondido e foram colocados à mostra, né? No caso, pessoas assim, tipo, desenvolvendo síndromes. Então a educação física, ela ajudou muito, até mesmo as pessoas a se recuperarem da Covid. Então a prática de exercício físico de forma correta, atendendo os protocolos da OMS, né? Da OMS. Então eu acredito que ela tem que a educação, o exercício físico, ele é muito importante para a vida, né? Deveria ser considerado um hábito de fato, né? Como escovar de dentes, né? Como tomar banho. Com certeza. Deveria ser inserido na vida da pessoa, porque tu não tens noção do quanto o exercício impacta em qualquer dos sistemas do nosso organismo. Com certeza. Impacta no sistema imunológico, impacta no sistema cardiovascular, sistema nervoso, impacta no sistema endócrino, em todos os sistemas do teu organismo o exercício impacta. Só não impacta diretamente nos sentidos, nos sistemas sensoriais, né? Do fato e tudo mais. E assim, em relação a questão da quantidade de pessoas ao longo do tempo que vêm praticando exercício físico, vocês acreditam que aumentou, diminuiu, mudou a faixa etária? Esse público, se ele se modificou ao longo do tempo? Assim, o que eu percebo, por exemplo, a minha geração, que fala da parte da infância, né? Eu acredito que a minha geração, a geração do Jonas, a gente tinha mais um contato com o exercício físico, porque a gente ficava na rua, né? Brincava bola, brincava... Chorava pra não entrar em casa. Chorava pra não entrar em casa. E agora a gente observa que as crianças em si, elas não estão praticando o esporte na rua, né? Brincando na rua, praticando exercício. No entanto, eu já percebo que eu já observo pessoas adultos já praticando exercício físico, correndo na praça, correndo por volta do bosque, Mata da Marinha, a gente observa isso bastante. E aí, uma outra coisa também que a gente acaba observando é que geralmente os locais, o local para praticar o exercício, ele é muito importante, né? Por exemplo, se você fizer uma praça, colocar uma iluminação, você acaba percebendo que há uma movimentação maior, pessoas correndo. Eu tiro isso em relação à Mata da Marinha, ali no Augusto Montenegro. Antes não tinha esse costume, essa prática, mas depois que fizeram aquela reforma, colocaram iluminação, colocaram a questão da calçada. Dá pra correr, bacana, e aí né? A gente já observa que tem um fluxo maior, né? Até mesmo com a própria criação do Mangueirinho, Sim. Agora a reforma do Mangueirão. Isso tá aumentando a questão da atividade, aí, né? Da atividade física ao ar livre, no caso, né? Isso, aumentando em relação às pessoas adultas, né? As crianças, aí eu observo assim, no achismo meu, que tá bem, que diminuiu em relação às crianças que nasceram nos 90 para agora que nasceram na geração 2000, 2010, né? Diminuiu demais, pô. Inclusive, olha, antigamente as crianças, elas tinham diabetes, desenvolviam diabetes, que era o diabetes tipo 1, que é um diabetes, digamos que hereditário. Sim, correto. Então a pessoa ela já nasce com essa disfunção. Hoje em dia tem crianças desenvolvendo diabetes tipo 2, que é o diabetes adquirido.
E tudo isso por conta Da alimentação. da alimentação, do sedentarismo. Então, olha, tem pesquisas que mostram que quando a pessoa ela fica acamada, né, por uma semana, ela aumenta a resistência à insulina, né? Isso favorece esse aumento da concentração de açúcar no sangue. Sim. Aumenta a concentração de... corpo cetônico. Isso, toxinas inflamatórias. Sim. Aumenta o processo inflamatório no organismo da pessoa e tudo mais, que ela tem prejuízos de perda de massa muscular. Tudo isso impacta na saúde dessa pessoa. Agora, imagina uma criança que não faz nada, né? Que é muito comum hoje em dia. Né? Desde que houve um boom, né, da tecnologia e tudo mais, todo mundo prefere dar o celular para a criança, sim, do que deixar ela brincar, né? Para a criança ficar quieta, tu dá o celular para ela e tal, ela fica lá quietinha e não faz nada, mas isso é ruim demais. Até mesmo, olha só que legal, esse problema na infância da criança impacta na vida adulta dela. Então problemas sociais, problemas psicológicos na vida adulta são frutos de uma... podem ser frutos, não vou dizer que são frutos porque a gente não fez nenhuma pesquisa, né? Uhum. Mas podem ser frutos de sedentarismo na infância. Com certeza. E por isso que a gente vê também aumentando o número de adolescentes que estão com esse problema, né, de saúde mental, sim, de era isso que eu ia ansiedade, falar, de depressão. Agora, principalmente nesse período, né? Já passados, sim, por exemplo. Sim. Com certeza. Eu acredito que a questão de problemas de saúde mental também eles vão aumentar. Já aumentaram agora. Já aumentaram, acho, mas eu acredito que mais daqui a uns 5 anos vai ter mais um boom em relação a problemas psicológicos, principalmente, sim, dessa geração, né? Por exemplo, as crianças agora que completaram 2, 3 anos no início da pandemia. Sim. Que é a parte mais ativa da criança, né? Que a criança quer ir pra rua, quer brincar. E também é a parte que eu acho que desenvolve a questão motora, né? A questão de cair. Porque, olha, tu observa que tem muitas crianças com déficits motoros. Com certeza. Na vida adulta, na fase de adolescência e tudo mais. Não consegue correr, né? Não consegue correr. E olha só, a pessoa não faz assim, tudo. A pessoa não consegue fazer e fica com vergonha de fazer e acaba não fazendo, pô. Fica mais sedentário ainda. Se expressar, né? Exatamente. A expressão corporal, né? Não temos aquela expressão. Que é uma coisa tão simples, né? Que todo mundo, um polichinelo, por exemplo, todo mundo sabe fazer, etc. Mas aí tu vê uma criança que ela não consegue ter a percepção. Não teve experiência, pô, não. Exatamente. Eu sou professor de artes marciais, a gente encara muito isso. Sim, pô, manda a criança dar um chute, vai tudo torto. Ela não sabe nem que é direita e esquerda. Tem uns que não sabem nem que é direita e esquerda. O termo, né? Ainda fica assim. Esquerda, aí fica virando. Consegue andar com uma perna e vir com a outra em seguida. Aí junta as duas ao mesmo tempo. Exatamente. Aí tem criança também que, por exemplo, cai na rua e quebra o braço logo. Antigamente, como a gente já tinha uma praia. Cai da árvore. Como a gente já tava muito safo, a gente caía no chão. Gato. Não pode chorar. Não pode chorar, senão apanha. Não pode chorar, senão apanha em casa. Nem doeu. Quando eu vi, o braço já tava travando, tava luxando já. Subiu no chão, saiu e voltou. Entendeu? Então. Aquele arranhão no peito, assim, clássico, né? Sei lá. E a mãe paga o sapo, né? Chega em casa e vê. O nosso amigo aqui caiu no bueiro, né? Eu caí no bueiro. Isso aí foi depois de velho. Porque tu parou de fazer exercício. Parou de fazer exercício. Fica olhando por aí. Vocês estão ouvindo, né? Voltem a fazer exercício. Não, porque vocês vão cair no bueiro e quebrar o braço. Coisa que vocês não iam quebrar se tivesse fazendo exercício. Exatamente. É simples isso. Isso é a prova tem viva muitas disso. pesquisas, a gente fala na sacanagem, né? Mas tem muitas pesquisas mostrando as pessoas que caem, por exemplo, principalmente idosos, né? Que caem por conta disso, né? Comparando idosos que treinam, né? O número de quedas de idosos que treinam e idosos que não treinam. E o número que... É discrepante. É verdade. E olha só um dado bem interessante. Que o idoso, quando ele cai, ele tem uma chance maior de fraturar um osso. Quebra logo a bacia. E olha, o pior, que quando ele tem uma fratura dessa, né, ele vai ter que ficar acamado e essa internação está associada com o maior risco de morte dessa pessoa. Então ela tem uma probabilidade maior de virar óbito. Problemas vasculares. Por conta de uma fratura. De uma queda, na verdade, nem de uma fratura, por conta de uma queda. Com certeza. E aí o metabolismo em relação ao cálcio também diminui, né? Sim, na fase... E isso tudo atrapalha a questão da cicatrização óssea. De recuperação, né? Sim. Recuperação, é verdade. E a questão toda não é nem por conta disso, mas por conta de, caso o idoso consiga se recuperar, fica internado por vários tempos.
no hospital, por exemplo, e vai criando essas, a gente chama até de síndrome do imobilismo, né? Que é como ele falou lá, resistência insulínica, ficando com sobrepeso e tal, e acaba falecendo por conta dessas comorbidades. Sim, vem problema renal, Exatamente. E se o rim abandona, pai? Já era. É verdade. Eu lembrei do meme do Bart, viu? Vou vender um rim aqui. Não, vendeu outro agora. Bart, um aprendiz. Não, é Bart, um aprendiz de anatomia. Exatamente. A gente. Um outro assunto que a gente tem que tocar aqui é justamente a educação física na pandemia. Mas antes disso, eu acho que faltou apresentar o Everton, não foi? Pior, né? Faltou. Já faltou. Verdade. Não, então, duas honras. A gente vai aqui agora. Poxa, é porque o papo tá tão bom, né, que a gente acaba esquecendo. Bianca, especialista Bianca, Bianca, especialista em ensino metabólico e promoção da saúde. Everton, Nascimento. É isso. Acompanhante. Namorado da Bianca. O Everton, o Everton também, ele tem bacharel em educação física, como eu falei logo no comecinho, pela FAMAS. Ele trabalha no Hospital Gastão Viana como residente, na área de atenção à saúde mental. E agora o papo é com você, Everton. Fale um pouquinho sobre você aí, assim, o começo de tudo, né, na área da educação física, lá desde do ensino médio. Ele era o core. Ele era o core, era igualzinho o core. Igualzinho o core. Agora, você que tá escutando aí, você vai abrir uma aba, você vai digitar aí no Google Core da Casa Branca. Você não tá vendo a imagem agora, mas fica com essa imagem aí e escuta a gente. Esse é o Arnold. Não, o Gary Coleman. Core é irmão da Raven. Meu Deus do céu, Jesus. Gente, isso é bem situado. Na infância. A gente falando de exercício Nega inflamação. É porque ele fazia muito exercício físico. Eu não assistia televisão. Eu assistia. E aí, Everton, conte lá. Confundi pato entupido, quem entupiu o cu do pai. Ele não vai pro YouTube do Banda, né? Acabou de desmonetizar acabou de desmonetizar o nosso canal. Vamos lá, Everton, toca aí. Bom, vou ser bem breve pra gente continuar o papo. Eu comecei na educação física, primeiro porque eu passei, né? O que deu pra passar? Não, sacanagem. Glória. Foi assim que eu entrei na veterinária. Só que deu E eu na ciência da religião. Acho que ela única foi a que focada mesmo. A gente foi se segurando nas coisas. E essa vai. Exatamente. Aí, mas acho que o desejo foi quando eu comecei, como eu era bem gordinho, né? Eu comecei a praticar atividades e tudo mais. E eu me interessei pelo exercício. Então, desde que eu tinha uns 12, 13 anos que eu conhecia as artes marciais. E daí eu comecei a me envolver e comecei a me interessar e tal. É lutador, é lutador. Aposentado. Tô velho com essas coisas. Compartilho do mesmo sensei. O mesmo sensei. Academia de boxe. Exatamente, vai, esquece. É doido, é como transformar o seu totó em um trator. O que aconteceu? Isso. O Jonas era o totó. Não era o totó. Foi exatamente isso. Mas, Everton, como foi assim essa mudança justamente do senso comum pro fator científico, no caso? Você começou a estudar coisas que você fazia lá com a gente, ou até mesmo na questão das artes marciais, né? No Muay Thai especificamente, depois eu acho que tu fez jiu-jitsu, não foi? Eu fiz um pouco de MMA. Mas... Isso, MMA e tal. Então, como foi justamente essa mudança de alguns fundamentos que você via lá, no senso comum, vão fazer para a área da educação física? Por exemplo, a questão de movimento, a questão de você aguentar sobrecarga, você aguentar exercício resistido, no caso, né? Então, como foi essa mudança? Quando eu entrei na faculdade, no caso. Isso, na faculdade. Veio a questão, tipo assim, a mudança, o pulo mental do senso comum pro científico. A diferença, no caso. Isso, exatamente. Bom, quando eu comecei a estudar, né, na graduação, eu comecei a relembrar dos momentos, né, das atividades que eu fazia. Das cagadas. E a gente fazia muito. Tem muita... É um empirismo mesmo, né? A galera não sabe, de fato, o que fazer, observa outras pessoas fazendo, às vezes de maneira inadequada, e acaba reproduzindo.
né? Então tem uma diferença muito, muito grosseira, né, do que a gente deve fazer, né, o como fazer, o feito de maneira correta e o que a gente fazia na época, né? Até porque, no caso, eu acredito que a gente acha que é movimento pelo movimento. Exatamente, era isso, era basicamente isso, fazer por fazer. Isso. A gente não sabia a finalidade daquilo, por que ele estava fazendo aquilo, né, como deveria fazer aquilo, e só fazia ainda. Exatamente. Só que tem um problema, né, na verdade eu não julgo, né, a galera que fazia isso, porque muitos não tiveram a formação que eu tive, né? Não tem um profissional de educação física no ambiente de artes marciais, no caso, né? Correto. É difícil, né? É difícil demais. Hoje em dia ainda tem alguns professores que eu conheço, que são formados em educação física e são professores de artes marciais. Só que o professor, né, o mestre, o sensei, ele domina a técnica dos movimentos ali e tudo mais. Até aí tudo bem. Ele deve fazer isso, né? Ele tem a capacidade de ensinar dessa maneira. Só que a parte da preparação física, a parte de exercícios ali e tudo mais, ele não tem capacitação para isso e por isso que às vezes dá besteira, né? Então tu observa um índice de lesão muito grande, né, nos atletas jovens, etc. Isso é bem, bem complicado, né? Foi essa visão que eu tive. E hoje em dia eu tento ajudar, né, com transmitindo, né, essas informações para ver se minimiza um pouco, se atenua esse quadro, né, da sociedade e tal. Até destacando, eu vi até um stories da Bianca, ela fazendo, acho que era o Elevation? Não, Graviton. Elevation. O Graviton, porque, por exemplo, esse exercício tinha gente que fazia pra perna. Tinha não. Eu fazia. E o pior, eu já vi gente fazendo cruzado, sabe? Então, esse mesmo. Aqui, ó. A pessoa bota o pé aqui e faz com essa perna aqui cruzando. Misericórdia. Tem uma aluna nova, né? Eu falei... Aí então Bora mudar de assunto. Eu fiz também, só pra te assim. Eu também já fiz. A gente compadece tudo. Uma aluna no estúdio que eu trabalho, né? Aí eu falei, vamos fazer o Graviton agora, pra perna, né? Aí a professora, aí os 2 diplomas do bacharelado e da licenciatura, não acredito. Sério? Não, sabe o que é o pior? É que a gente vê a pessoa usando esse aparelho pra fazer o ombro, né? Ele fazendo besteira. E a gente acha fazendo merda aí. Tá botando o joelho onde é pra botar o pé ali, ó. Doido. Isso também é um problema do profissional, né? De salão de musculação. Até por conta de como a sociedade vê, né, esse profissional. Ele tem que ser inovador, ele tem que fazer algo diferente. Tem que atender muitos alunos. Então, ele vem, vou inventar. Até porque também tem horários que sobrecarrega a academia, que tem muita gente. Então, ele põe a pessoa... Nesse exato momento, tem salões que tem 25 alunos para um professor. Qual é aquele aparelho que faz perna, que fica inclinado? Leg press? Que o pessoal faz braço quando... Já vi gente fazer braço, já vi gente fazer braço. Acho que é o leg, mano. É o leg press. É o leg. Deitado assim. Imagina e o pessoal faz a perna sendo um braço. É isso. Eu quero ver se o leg não pega braço. Tem que surpreender o músculo, tem que surpreender. Dá um susto. Exatamente. Ele pegou a informação que eu... Gente, se a perna tá grossa, meu braço também pode ficar, né? Gente, eu sou muito fã de filme. Então a minha referência é Schwarzenegger e Stallone. É uma referência boa. Cada um tem 75 anos. Se tu vê o treino do Stallone, meu amigo, tu não faz aquilo nem amanhã. No outro dia tu soltou o braço do corpo. Vai fazer que nem o Bob Esponja, assim, caiu. Então, tipo assim, eu vi uma discussão, uma palestra do Schwarzenegger falando justamente dessa questão da surpresa, né? Dele fazer, por exemplo, ele sempre modificava o treino dele. Aí, quando ele ia fazer peito, no caso, ele sempre, se o aparelho era 1, aí no outro dia que ele fosse malhar o peito, ele invertia justamente a ordem dos aparelhos, porque justamente ele falava que o músculo, ele tem uma memória, tem a memória muscular. Então, ele justamente mudava para adquirir um desempenho maior, entendeu? No caso, essa é a opinião de um cara que vem na década de 70, 80, e hoje em dia tem assuntos que lá não eram abordados, hoje em dia tem pesquisas que já falam que aquilo que ele estava falando era errado, entendeu? Então a gente também tem que ter a consciência que a ciência ela evoluiu muito. Sim, e rápido. E rápido. Os profissionais vieram justamente para acrescentar
esse conhecimento científico, né? Então, questões que eram certezas provisórias, né? Certezas provisórias se tornaram novos questionamentos e foram mudando ao longo do tempo, né? Então, a educação física, ela mudou muito, eu acredito que ela mudou muito durante essas eras, né, no caso. Então, a gente... Vamos tocar no assunto da... Qual é o... Da pandemia? Da pandemia, já tocamos no assunto da pandemia. Vamos lá. O Everton já se apresentou. O Everton já se apresentou. Isso. Agora, vamos lá. A gente já tava falando das experiências, né? Vamos falar das experiências no salão aí, experiência com os alunos. Qual foi, assim, o fato mais curioso em relação que você já viu no salão, Bianca? Assim, um fato que você... Não acredito que ele tá fazendo isso. Não acredito que ele tá fazendo isso. Ai, não consigo lembrar. Será? Eu acho que muitos, hein? Presencialmente, assim, de eu ver, assim, se lembra algum. Ou assim, isso, se machucou. Assim. Se teve algum fato assim que fugiu justamente o que você achava que ia encontrar no salão. Uma coisa assim que você falou, não acredito, isso aqui a gente não aprende na faculdade, a gente tem só na prática. Entendeu? Eu acredito que a questão da superrotação no salão, né? Porque o aluno sai da faculdade, não, você vai ensinar o seu aluno dessa forma. Aí quando você vai pro salão, tá lá, vem 30 com 3 boletos, porque tem aquele ticketzinho, parece um boleto. Aí, olha, tá aqui, ó. Vou malhar a perna hoje. Não quero. Não quero. O boleto tá aqui, mas eu quero malhar braço. E eu falo assim porque eu sou assim. Eu jogo bola. Não, porque eu jogo bola. Eu vou malhar braço porque eu jogo bola. Eu vi andando daqui dela. Uma outra pergunta é: o que vocês, assim, falam pro aluno de vocês relacionado ao cara... tu indica um exercício, por exemplo, tu vai malhar o supino. Aí tu quer que o cara faça a flexão. Aí o cara fala, não vou fazer flexão porque flexão eu faço em casa, não vou fazer na academia. Pô, aconteceu comigo isso aí. Foi, né? Foi, o cara... eu fui passar um exercício pro cara, eu falei isso, né? Pra ele fazer a flexão e tudo mais, que, ao meu ver, naquele momento seria interessante pra ele. Ele não tem que fazer o equipamento, porque flexão eu faço em casa. É porque tem o cara tem a impressão que ele vai Ele tem que fazer equipamento, ele tem que usar algum equipamento, algum utensílio ali, porque senão não vale a pena. Se for feito alguma coisa com peso corporal e tudo mais, faz em casa. Né? Basicamente isso. Não julgo ele, né? Na hora eu olhei assim pra ele, eu respirei e tudo mais. Porque ele falou de forma arrogante, né? Meio agressiva comigo e tal. Sim. A mão fechou. Eu falei, caralho, mas eu preciso dessa bolsa. Aí eu... assim, foi bom tu tocar nesse assunto. E em relação assim, as políticas de incentivo aos alunos? Vocês dois, que, por exemplo, tu trabalhaste na UEPA e tu também trabalhaste na UEPA e agora tá trabalhando no HC. Essa questão de incentivo aos profissionais da educação física relacionada à pesquisa, à ciência. O que vocês têm a dizer em relação a isso? Pelo menos a experiência que eu tenho, né? Na verdade, acredito que também seja a experiência que a Bianca tem. A gente é pouco estimulado a pesquisar, né? Tem poucos grupos, né, que incentivam a gente a fazer pesquisa. Então, os alunos na graduação, eles não se interessam por pesquisa, porque a metodologia, eu acho que é uma falha da graduação, né? Que a gente tem uma matéria de metodologia científica. Sim. Correto. E a gente só aprende a BNT. Pra fazer o TCC do final, né? Exatamente, só aprende a formatar o trabalho. E na licenciatura eu tive PPP, que no caso é metodologia, em todos os semestres. Eu tive 8 semestres de metodologia, mas nunca... Dá pra dizer nunca, né? Talvez o professor tenha tá escutando aí. Odilon, né? Mas em 1, 2, assim, que eu tive. Mas durante todo o curso de 8 semestres tendo metodologia, a gente não aprende a ser pesquisador, a produzir, como produzir um artigo, etc. Né? Instigar esse desejo, porque pra tu virar pesquisador, tem que ter um desejo ali, né? Tem que achar interessante aquilo ali, a gente não tem esse incentivo. Aí volta aquele assunto que o Jonas falou no início, né? O professor... Ele tem que ser aquela peça que inspira aquela pessoa, né, a seguir nesse caminho. Aí como é que inspira não estando inspirado? Aí eis a questão. Tem essa questão estrutural, né, como tu fala, né? Sim. Tudo tá relacionado aí. Mas existe uma falha porque tudo. Verdade. Exatamente. Mas tem essa falha da própria graduação, da grade curricular, de que a metodologia científica tem que ser chata.
a gente tem que aprender a formatar trabalho e tudo mais. E não entende que a pesquisa envolve outras coisas, né? Agora a gente tá na coordenação do laboratório que a gente começou com um estagiário, né? Olha, né? E tá incentivando isso, coisa que a gente não teve, né? Apesar de ser um laboratório, as pessoas passavam por lá como um estágio, né? Para atender idoso, era algo diferente, né? Atender idoso. Mas não tinha essa vontade de ser pesquisador, né? Passava e tal. Foram poucas pessoas como eu e o Everton que continuaram para pesquisar. E agora a nossa ideia é estimular, né? A gente até foi questionado, mas e quem quer vir fazer só o estágio, não quer ser pesquisador? Mas entre eu estimular alguém e não, eu prefiro estimular, né? Com certeza. Planta a sementinha. Eu sei que verdade. tem gente que não quer, que pode estar olhando com cara de bunda pra gente na hora que a gente tá explicando um artigo. Com certeza. Mas que eu vou lá instigar, né? Até porque é uma coisa pra minha própria profissão. Quanto mais pessoas sabendo o que elas estão fazendo, melhor eu vou ser vista pela Com sociedade, certeza, pelos com certeza. médicos, como a gente diz, né? Pelos certeza. médicos, por conta disso, né? A gente até vê, assim, um ativismo bastante em relação a profissionais de educação física nas redes sociais, né? No caso, hoje a gente vê muitos perfis de professores, de treinadores, né? De treinadores, de personagens. Até porque é até mesmo uma forma de promoção do seu exercício de trabalho, né? Você tá Hoje ali... em dia, se você não virar blogueiro, né? Você acaba sendo meio que esquecido, né? É, porque no Antigamente a vitrine, por exemplo, falando da nossa profissão, né? A vitrine do profissional de educação física era a academia. Com certeza. Hoje em dia é o Instagram, né? O Instagram, O exatamente. cara tem que se inserir. Acho que também faz parte de uma evolução. É, né? na verdade, as coisas não é mudam, só né? da- Da educação física, mas se tu No observar, geral. no modo geral, os caras... Porque a primeira coisa que tu eu falo, falo, é procurar no Insta. Pô, selado. Procurar falo, no Insta. Se assim não tá no muda. Insta, não existe. Eu falo. Não é bom. É a mesma coisa, isso tanto acontece na educação física com a questão das redes sociais, também na veterinária também, né? Isso acontece muito, a questão Com certeza. de procedimentos, Com certeza. de... Até porque cada um, tu gostou, tu indica. Isso, É, ainda tu gostou, tem isso tu ainda. indica. No Olha, caso, segue, olha aqui Por exemplo, pra você, gostei do Insta, treino da Bianca. Eu vou indicar ela pro máximo de pessoas que eu puder. Sim. Até mesmo porque o professor ele adquire uma relação com o seu Aluno. o seu aluno, né? Então, tipo assim, eu vou indicar porque eu quero também ver o meu professor bem. Entendeu? Vou ver o meu professor bem. Eu tenho um parceiro que eu acho que até tu trabalhaste lá na não, lá naquela academia lá no Augusto Montenegro. Esqueci o nome agora. O Lucas. O Lucas, ele é um exemplo muito grande do que foi isso. Por exemplo, ele cresceu muito sendo indicado. Por exemplo, ele passava muito funcional em condomínio. Então, basicamente, a renda dele vinha mais do condomínio do que provavelmente do salão. Mas Porque- não tem renda no salão. no caso, não. A gente sabe que, por exemplo, a carga horária. Alô, olha a crítica. Já tem uma thumbnail, já, meu amigo. Já tem uma thumbnail. Ele fez o corte agora, ó. Não tem incentivo. Então, realmente porque a gente. Quanto é uma carga horária de um professor de educação física numa academia? Em média. Acho que uns R$5 a hora. Não, R$8. Nas academias low cost, nessas Smart Fit tá 9. Isso, o que é academia low cost? Pra gente. Pra situar o nosso ouvinte. Academia low cost é um modelo de academia teoricamente de baixo preço, né? Mas sem conta pra mim não é baixo preço. Mas é uma academia de baixo preço Certo? que oferta um equipamento de qualidade, né? Então se tu entrar numa Smart Fit, numa Blue Fit, Cell Fit e tudo mais, tu vai observar que tem vários equipamentos aí com tecnologia avançada, as máquinas até contam a repetição pra ti. Marca tem intervalo e tudo mais, um equipamento de qualidade. Filé, eu não sabia dessa não. Porque eu só sei, olha, ou eu conto, ou eu... Olha a dupla tarefa aí, ó. perdi Isso é na estímulo conta. cognitivo, pô. Eu me perdi na conta. 7 ou 8. Aí quando Aí eu vem- falei, Faz as fotos. Vamos fazer mais duas aqui. Quando eu vi a minha bate 14, não faz as tá com 15. 17. Eu fiz 3 séries de 17. Se for O cara tá penso. O cara tá penso. Vai ter que fazer um buraco no braço dele e amarrar o rabo de piba. Sim. Aí ela oferta esse equipamento de qualidade, porém é espaçosa também, né? Ampla. Só que o profissional que está no salão é pouquíssimo. Então ela abarca um número grande de pessoas, né? De alunos, mas Certo. para poucos profissionais no salão. Com certeza. Então, tu não vais pagar ela pelo atendimento, tu vais pagar pelo equipamento. Então, Sim. se tu sabe treinar, pô, até que Beleza. vai. É. Mas agora vai que uma não pessoa... deveria ser feito. Não deveria, Com certeza. mas até que é menos pior.
Agora, se tu pega uma pessoa que é extremamente sedentária, né, uma pessoa que nunca praticou atividade física, nunca se envolveu na musculação, né, a musculação, as pessoas entendem a musculação como arriscado, mas a musculação só é arriscada se tu fizer de maneira errada, porque é um dos exercícios mais seguros que tem, mais eficientes e mais seguros. Com certeza. E eu tava lendo, só pra deixar uma informação, que as lesões na musculação, elas são causadas por queda de peso ou por máquina mal produzida. Então não tem nenhuma relação de tu estar movimentando, por exemplo, de algum exercício, por exemplo. Sim, aí a pessoa vai lá e treina, mas não tem uma supervisão adequada, porque imagina, não é nem necessariamente culpa do profissional que tá lá, mas olha o tanto de gente que ele tem que supervisionar. Com certeza. Não tem condição, é humanamente impossível. Não tem pesquisas qualidade. que não tem qualidade. Então o cara não tem muito o que se fazer lá. Aí esse modelo de academia. Eu te perguntei sobre a academia low cost. Ali, ó. É isso mesmo. Exatamente. Pra galera que vai pra Smart Fit. Não pode falar, né? Não estão patrocinando a gente. Não, pode. Mas essa galera que vai pra essas academias low cost. Fit da vida. Fit da vida. Fit da vida. Aí, isso. É meu primeiro processo. Vamos lá. Aí, ó, já vamos lá no nosso perfil já. DJ já. Programa Expert que a gente ajuda vocês. Já começaram a redigir, já colocaram o brasão já do tribunal. Já. Começaram a redigir já, meu amigo. É porque eu te perguntei sobre a academia low cost, porque eu vi uma explicação no Renato Cariani, que é justamente porque o pensamento do dono da academia é que tu não vai todo dia pra academia. Sim, então, sim, por isso que ele tem essa questão. Ele coloca esse valor, um valor assim, tipo, atrativo, muito atrativo. Aí tem os planos recorrentes. Isso, exatamente. Ele já atrela teu cartão de crédito, já vai descontar no mês. Tu não então, percebe. não percebe. Tá ali, de boa, não vou. Vou uma vez. Hoje não. Tem Choveu. Selado. Chuva, meu amigo, até é doido. É chuva. E é meio-dia, Não, sendo que tu mora em Belém, meu irmão. Porra, né? Toda tarde chove, mano. E agora tá chovendo até de manhã, mano. Só pra gente ter mais força de vencer na vida. Tem até um quantitativo, só que eu não recordo, né? Posso pegar essa parte mais de gestão. Mas tem um quantitativo que eles fazem, que é o quanto de alunos que estão pagando vão para a academia lá naquele momento, entendeu? Não tá passando na catraca. O cara tá malhando sem pagar mensalidade. Aí eles fazem, tipo, eles aceitam mais pessoas do que eles têm capacidade, porque eles sabem que não vai. A galera não vai. Não falta, sim. Aí gira dinheiro em cima disso. Como a gente falou no início, né? Tudo gera consumo. Sim. Então o consumo ele é o fator principal, né? Hoje em dia no mercado, né? E, por exemplo, a gente vai falar sobre o porquê produtos de academia, aparelhos de academia são tão caros, na opinião de vocês? Não faço ideia. O investimento. Por quê? Porque assim, por exemplo, quando a gente vai comprar um material esportivo, vou falar aqui no senso comum, uma chuteira, um meião, qualquer material esportivo, ele é um pouquinho mais elevado. Eu acho que também tem muita questão da tecnologia, da tecnologia, porque querendo ou não, ela, por exemplo, é um material que não vai, por exemplo, ficar degradar rápido. E a questão também de suor, a transpiração é melhor. também tem um conhecimento ali, né? Os passos, o teu sono, não sei o que mais. Pois é, por isso que eu comprei o smartwatch, ó. O smartwatch conta passo, conta tudo, né? Aí manda pro celular, né? Tem toda essa questão. Tu não usa pra nada, mas conta. Tá contando. Só queria ver. Dei 1.255 passes hoje. Moleque. Amanhã eu vou dar marcha. Amanhã eu vou colocar esse relógio dentro do carro e o carro vai acelerando por aí. Vou colocar no meu cachorro. Colocar no meu cachorro, fazer alguma coisa. Ou, se não me engano, a média, né, é 10 mil passos, que considera-se uma pessoa saudável. Eu leio muita coisa, mas muita coisa também eu leio que é besteira, sabe? Não sei de onde veio essa informação. Fonte Arial 12. Fonte Arial 12. Qual é o... Não, qual é aquele wiki não sei o que. Não, tem um outro. Você sabia? Wikileaks, alguma coisa assim. Mas é moleza. Fatos desconhecidos no Facebook. Wikilink, né? Que ele ensina muitas coisas também. É bom, né? Aprender, existe o aprender bom e o aprender ruim. Um deles é o aprender ruim, né? Na semana passada, meu professor ele fez uma live, né? Falando sobre essa questão. Ele chamou de 10 passitos. Que
palestrante famosa, assim, foi num congresso também muito famoso, que é assim, em São Paulo todo ano. E ela, né, da área de educação física, etc., falou da importância de dar os 10 mil passos por dia, porque para sair... Realmente a ideia, né, de tirar a pessoa do sedentarismo é interessante, né? É importante. Não que aquilo ali é algo sobrenatural. Tipo, assim. não, sim. Né, isso é interessante pontuar, porque às vezes a gente tem essa informação e acha que isso é o suficiente para tu ter uma boa saúde, mas não é bem assim, entendeu? A gente necessita de um exercício com uma intensidade ideal, né, com volume ideal e tudo mais, para tu poder surtir efeitos benéficos para tua saúde. Então a pessoa só caminhar, ela não vai ter melhora de um ponto de vista na saúde global, na saúde geral dela, né? É melhor do que tu ficar sedentário? É melhor, pô. É melhor tu fazer caminhada do que tu não fazer nada. E por isso também que os médicos indicam, né? Porque uma pessoa da área, teoricamente, uma palestrante que vai no congresso e diz que dependente também de como tu entende, né? Mas no entender do que ela falou, era para fazer 10 passitos, 10 passitos era suficiente, né? Aí o médico vai e pede pro idoso fazer caminhada, né? Leve, como o Everton falou, né? Não é o que vai trazer os melhores benefícios para saúde do idoso, aí vê que o idoso não melhora e acha que é por conta do exercício físico ser daquela forma, né? Que não faz diferença, por exemplo. E a opinião de vocês em relação aos estúdios? Porque existe uma outra proposta relacionada ao exercício físico, que seria justamente tem a questão da academia, mas agora tem os estúdios que estão ficando mais populares, né? Que é uma proposta mais dedicada, que a gente estava falando no início de uma superlotação nos salões. Os estúdios justamente vão de contrapartida a essas políticas, né? O que vocês têm... qual a opinião de vocês relacionada aos estúdios? O porquê a proposta ainda é um pouco inacessível para algumas pessoas? Então, qual seria a saída justamente para abrir uma popularização dessas novas propostas na educação física? A proposta do estúdio ela é boa demais, né? Porque é o ideal a ser feito, né? O professor ele tem capacidade para cuidar de 2, 3 pessoas ali de maneira bacana, né? Consegue orientar bem, consegue instruir de maneira suficiente ali, né? Diferente de uma academia, porque na academia tu tem várias pessoas que tu não vai conseguir atender bem, ponto. Certo. Só que tem um custo, é custoso demais. Pô, se tu observar os estúdios daqui de Belém, tudo caro, por 600, 700 reais a mensalidade. Então é um valor muito, muito acentuado por causa dessa gourmetização também, né? Mas, querendo ou não, infelizmente, né, vou ser justo, infelizmente a profissão, né, o personal trainer e tudo mais, é um produto gourmetizado, digamos assim, né? Então é um ponto que a gente tem que achar outras formas de melhorar para levar o exercício para a população que realmente precisa, entendeu? A Expert, por exemplo. A Expert, aí tem os projetos que a gente faz, né, de voluntariados, né, para ver se a gente consegue chegar, né, nessa população que precisa. Mas é complexa a situação. Ela funcionaria, né, gente? Uma coisa que a gente discute bastante, né? Se houvesse uma base, por exemplo, na escola, né, nas áreas de educação física, os professores direcionassem para o treinamento, mostrassem as variáveis, os princípios do treinamento lá na educação infantil, básica, ensino médio. Aí o aluno vai sair dali com uma base de treinamento já, que eu preciso ter intensidade, eu preciso descansar, eu preciso fazer outras coisas. Aí funcionaria a academia, né? A pessoa ia ser consciente do que ela está fazendo, o professor ia estar lá para prescrever os exercícios e supervisionar mesmo, né? Se houvesse necessidade. Mas como não tem isso, acaba acontecendo isso na academia, né? Superlotação, a gente fazendo bobagem nos exercícios. E o estúdio vem com essa proposta, né? Nesse caso caso imaginário, né? O estúdio viria na proposta de atender aquelas pessoas que precisassem de uma necessidade a mais, por exemplo, os idosos, problemas de saúde, assim, né? Se houvesse realmente isso. Mas agora entendendo aquelas pessoas que têm a posse, né? O dinheiro, o poder aquisitivo de comprar um serviço desse, né? Mais direcionado, mais supervisionado, personalizado, diferentemente da academia, né? Mas eu acredito que funcionaria a ideia da academia se houvesse uma educação básica, assim. Com certeza. Além disso... O problema também das academias é os empresários também, né? Porque deveria contratar mais professores. Se tivesse mais professores no salão, daria para
ofertar um bom serviço para a população, né, que está buscando esse serviço. E se tivesse também, além do treinamento, né, oferecesse, como a gente entende, né, o exercício é um estilo de vida. Sim. E também, além do treinamento, né, houvesse palestras, sei lá, para alertar, né, gente, em reunião, uma vez ao mês, os alunos, vamos falar sobre até educação na academia, né, guardar peso, até mesmo sobre treinamento. Tem que ter intervalo, tem que ter as repetições, tem que fazer esse exercício, mesmo que tu faça em casa, né? A prescrição do exercício é essa, o dia é esse, etc e tal, né? Mas educação, de fato. Né? A educação, né? Que poderia também, como perdeu, né? Na infância, por exemplo, poderia ser feito agora também, né? Mas basicamente é visando o lucro, né? Hoje em dia. Sim. E em relação à questão das políticas públicas voltadas para a prática do exercício físico, o que a gente observa que se criaram, só que agora tá defasada, tá sucateada, que são a questão das academias ao ar livre, sim, né? Sim. A gente observa bastante que, sim, alguns pontos fizeram, só que por falta de manutenção, até mesmo por questão de atos de vandalismo, essas academias ao ar livre, elas acabaram não sendo utilizadas, sendo sucateadas, assim, e até tem algumas situações, os locais onde essas academias estão são meio que as pessoas ficam com receio de frequentar aquele lugar que é escuro, difícil, né? É escuro, é só mato no local, e as pessoas elas ficam arriscadas, com receio, né, de praticar, e acaba sendo um dinheiro que poderia, assim, tem uma boa proposta, mas por falta de manutenção, por falta de manter aquilo, acaba tendo um prejuízo, né? Um gasto de dinheiro. É uma ideia assim, que a gente sempre para pensar, né? Ninguém faz hospital sem um médico, por exemplo. Sim. Criou o hospital e podem ir lá, vocês tomam seus remédios, enfim. Sim. E criaram a academia sem um professor, por exemplo, né? Pelo menos eu não vi uma proposta que tivesse em horários específicos professores, por exemplo, lá. O que a gente observa da academia, dessas academias, né? Que são academias da saúde. É uma proposta do SUS, né? Só que essa academia ela deveria ser próxima, eu esqueci a metragem, mas ela deveria ser próxima de uma unidade básica de saúde e ela não deveria ser longitudinal, não sei, não é essa a palavra correta, mas não deveria ser extensa assim. Sim. Ela deveria ser mais quadrada, como se fosse um salão de musculação de fato, entendeu? Sim. Por exemplo, a gente observa nessas vias, né, que tem Paulo, por exemplo, um monte de equipamento assim, né, que não tem como orientar. Se eu te falar que eu acho que o único que tá certo é a da Marambaia. A Marambaia é do lado, praticamente. Existe, acho que um fundamento ali. Mas aquela mesma situação, que é a proposta, ela tá abandonada, aquela mesma situação, né? Sim. Só que no caso ele tá falando justamente do plano de logística, SUS, né? É uma academia. Isso. O modelo, na verdade, é um plano do SUS, é um sistema do SUS que criou a academia da saúde, né, que é essa academia ao ar livre, que deveria, deveria ser próximo das unidades básicas de saúde, porque na unidade básica de saúde tem o profissional de educação física, né, deveria ter. Sim. Hoje em dia a gente observa que teve uma mudança na legislação e tudo mais, que a gente não tem mais a obrigatoriedade dos NASFs, que são os núcleos de apoio à saúde da família. Aqui tirou bastante, né, a questão dos NASFs, eles, depois desse 2019, agora não foi? 2020. Agora não é mais obrigatório. Antigamente as unidades tinham que ter o NASF, hoje em dia não. Então fica a critério do gestor se ele acha necessário ter uma equipe ali multiprofissional para dar o suporte àquela unidade básica, né? Mas a academia deveria ficar próximo porque ali teria o acompanhamento do professor, do NASF lá na academia, que a gente não observa aqui, pô. Aí vem essa questão de politicagem. Então os políticos vêm, eu fiz a academia aqui e tudo mais, tô botando, entendeu? Aí quebra coloca todo o nome, tudo. Foi ele que fez, mas é um projeto do SUS, é um sistema, um programa do SUS, entendeu? A academia é uma das políticas do SUS, né? Exatamente. Aí tem essa problemática aí, que deveria ser próximo das unidades para ter um suporte do profissional. Com certeza. Eu vejo assim que tudo virou muito questão de produto. Então, infelizmente, todos os ramos eles ficaram muito mercantilizados. Tudo virou um produto. Então, eu acredito que quando a gente visa a saúde, a questão da saúde, a gente deveria diminuir mais essa questão de produto. Porque você está falando com o bem-estar das pessoas. Então, no caso, a gente falou aqui dos estúdios, né? O estúdio justamente é uma proposta para atender o que a academia não consegue atender.
entendeu? Então, a questão das academias ao ar livre, elas eram muito importantes. Sim, No início, quando eu vi essa questão da construção desses espaços, eu falei assim, a gente tá dando um suspiro de consciência em relação à população. Entendeu? Tem os netinhos NASF, né? A equipe multiprofissional do NASF, que contempla o profissional de educação física, tem algumas regiões que eles formavam os grupos de atividade física. Então, tinha o grupo de hiperdia, né? Idosos e tudo mais. Aí eles iam, olha só o ponto, né? Que a gente tem que refletir. Eles tinham que, por exemplo, numa unidade que eu trabalhei, a gente não tinha um local para fazer atividade. Sim. Então era uma igreja lá de próximo da unidade que ofertava o local pra gente fazer as atividades lá. Sim. Então a gente levava a galera lá pra dentro do espaço da igreja pra poder fazer a atividade. Acho que acontece isso em muitos lugares. Eu acho que o Pará é assim. Até porque a geografia do Pará, a história do Pará justamente se funda em torno das igrejas. Por exemplo, as igrejas elas estão apontadas pro rio. Então, como a gente veio muito do rio, muitas coisas do rio, então a gente sempre vê uma igreja na frente da água, né? Uma igreja, então, uma praça. Isso. Então, a gente falou de políticas sociais, então justamente os grupos religiosos, eles também ajudam nessa questão dos movimentos sociais, de atender essas pessoas carentes. Então, como o Tom acabou de falar que a igreja cedeu justamente esse espaço que as unidades não tinham como atender, né? Sim. E as próprias igrejas estão oferecendo agora exercício físico. Isso, exatamente. Alongamento, outras coisas assim. As artes marciais, né? Oferece esse tipo de atividade. Então, até mesmo ajudando o lado de vocês, né? Sim. Ajudando, lógico, colocando, encabeçando esses programas sociais com pessoas que têm um conhecimento relacionado a essa área. Até mesmo porque a gente pensa assim, que sempre vai dar certo. Mas, por exemplo, a gente está aqui com 2 especialistas em relação à saúde mental e física. No caso, a Bianca trabalhava com pessoas de diabetes, pessoas de hipertensão. A gente também tem que ver que pode dar alguma coisa num cara desse fazendo exercício e a gente tem que contornar. Por exemplo, o hipertenso ele pode passar mal durante o exercício. Pode infartar, entendeu? Pode infartar, pode ter um AVC. Então, a gente acredita assim, olha, eu tenho a experiência de um pai de um amigo meu que ele passou mal numa academia. Ele tava fazendo exercício e, tipo assim, ele começou a passar mal. Passar mal. Ele largou o aparelho que ele tava fazendo. Ele desceu, a academia era no segundo andar. Geralmente é no segundo andar. Até um pouco perigoso, né? A gente pega aquelas academias que a escada tá muito inclinada pra frente. E aí, por exemplo, isso, aí a gente tá, por exemplo, se a gente não tá passando mal, já é difícil descer. Imagina uma pessoa que tá passando mal. Então, ele passou mal, sentou no degrau da escada e foi pra casa. Quando ele foi pra casa, ele começou a passar mal valendo. E acabou que ele descobriu que ele tem uma doença congênita no coração. Então ele teve que fazer uma cirurgia porque justamente ele não tem uma válvula do coração, ele tem ela é deficiente. Então ele teve que colocar uma válvula. Exatamente. Então até mesmo é perigoso. Então a gente vê assim que tem que ter um acompanhamento, tem que ter uma pessoa que tenha um embasamento para fazer aquele exercício, porque não é exercício pelo exercício, entendeu? Aí que tá. Vamos entrar no clichê lá a diferença de atividade física e de exercício, né? Importante. A atividade física é qualquer coisa que tu faça, qualquer movimento que tu faça que gera um gasto de energia ali. E o exercício é algo que é planejado, é algo que é pensado, é algo que tem uma finalidade, que quer alcançar um objetivo. Sim. Então a gente já pega daí, né? Que deve ser diferente, não é uma coisa de fazer por fazer, né? De fato. Com certeza. E a gente tem que entender que o exercício físico justamente é para te ajudar. É uma questão de uma consciência que a gente tem que ter, te ajudando no trabalho, te ajudando a estudar. Por exemplo, eu agora vou falar de uma experiência minha. Conforme eu fui largando essa questão de fazer atividade física, eu fui ficando mais sedentário, mais preguiçoso. E hoje, por exemplo, meu trabalho ele depende de uma expertise, depende de uma ideia mais rápida. Quando você está com sedentarismo, você está sedentário, full.
A gente... Full nível Jonas. Exatamente. Não, eu... Tá bem alto, mas tem gente pior. Tem, realmente. Entendeu? Então, isso é extremamente, diretamente proporcional ao teu rendimento. Ao teu rendimento nas tuas relações até mesmo. Sim. Porque quando tu tá sedentário, tu fica estressado muito rápido. Entendeu? Então, o exercício físico na minha vida, ele tem que voltar. Eu passei muitos anos treinando, mas aí como a vida vai direcionando a gente por outros caminhos, então a gente acaba largando. Isso, aí dinheiro, aí o cara fica sedentário, o cara fica preguiçoso, aí tudo eu compro, aí começa mano, tudo vai irado. Aí tudo eu compro, aí quando chega o dia 20, não tenho nada, mano. Não tem como pagar. Não, a sorte que eu compro tudo no débito. Se fosse fatura, meu irmão. Acho que eu vou trabalhar aqui na... Porque o Jonas compra tudo no débito, é porque tá no SPC. Já paguei, alô Nubank, @ Nubank, já paguei, já limparam meu nome lá, já limparam meu nome lá, então já posso já... Liberaram R$300 de limite. Não me deram limite, só falaram, valeu, vou te mandar. Não, pararam no mesmo dia, impressionante, eu fiquei carente. Eu fiquei carente. Eu tava falando com todos os atendentes do call center lá. Fiquei carente. Eu falei assim. Aí eu peguei o número que me ligava e liguei pra lá. Eu peguei o número que me ligava e liguei pra lá. Sim, não é mais nós. Agora tu não precisa mais de mim, né? Cadê meu motor? Agora tu não precisa mais de mim. Quando eu falo. Vou saber. Você não é mais no meu roxinho. Sim, não é mais. Eu falei assim, não é mais nós. Então. Fiquei famoso. Então, assim, tipo, hoje eu tava. Quando a gente veio aqui. Eu só dar uma paradinha, desculpa te interromper. Sim. Vou mandar aqui uma capivarinha aqui. Mandar uma mensagem aqui pra gente. O Felipe Lucas, lá do Rio Grande do Sul, ele mandou um salve aí. E falou que tá com saudade tanto do Jota como do Everton. Beijinho. Olha aí, ó. Um cara que é um cara que a gente adquiriu a amizade através do exercício físico. Olha aí, a socialização. Exatamente, a socialização. Então, inclusive, ó, esse é... Não te conheço, mas eu gosto de você. Do exercício, ele também te promove essa questão, essa interação social que influencia na saúde mental. Né? Com tanto certeza. da criança quanto do adulto. Com certeza. A interação, né? A interação. Existem pessoas que não falavam com ninguém através de uma atividade física. Exatamente. Começaram a se identificar em um grupo, né? Exatamente. Isso melhora demais a saúde mental daquela pessoa. Com certeza. O ânimo, né? Acho que até isso, até mesmo pra questão do pessoal da terceira idade, né? As pessoas que, querendo ou não, há muitos idosos que moram sozinhos. Isso, exatamente. E aí é moram com a família, mas moram sozinhos também. Também tem isso, né? Com a família, mas tá sozinho. E aí entra também assim a questão da igreja, a própria atividade física, eles acabam encontrando nesses lugares leva o lanche pra gente. Isso. Acaba às vezes o cara chega, às vezes cheio de mimos, a Bianca, cheio de mimos. Fica lá, conversa e tá treinando e tá te contando história e tal, e tá conversando. Exatamente. Uma avaliação física que deveria durar tipo 1 hora, 2, 3 horas contando história. É verdade, isso as mentiras. Ai, alô. Também porque a gente sabe que o cara não viveu tudo aquilo. Pra cima de voar. A mãe dele não deixou. Na hora. Com 7 anos eu fazia aí, né? Bora 10, eu acho que eu nasci ontem, foi? Põe mais 10 que eu na minha época de Vietnã, carregava mais. No meu tempo não tinha isso. Era bruto. Era no bruto. Agora eu sei porque tem bullshit, então. Essas hérnias que ele deu é 5R lombar, entendi agora. Agora eu sei porque tu tem bullshit, meu irmão, porque tu te lascou todo lá atrás. Valendo destacar que tudo que a gente faz agora, a gente sente no futuro. Então, o exercício físico é uma coisa, né, também, né? A gente malhar errado agora, a gente não sente agora. Mas depois, meu amigo, a conta vem, não vem? Isso é uma coisa que as pessoas costumam falar, né? Mas comigo pega, comigo eu nunca senti dor, por exemplo. Confia, né? Inclusive, pai, a gente observa que alguns fisiculturistas fazem alguns exercícios inadequados, né? De um ponto de vista biomecânico, aí os caras falavam assim, olha lá o fisiculturista tal, não tá bem,
Aí tu vê os caras hoje em dia aí. O Nicole Monge não pode passar de 70 quilos porque ele tem não sei quantas hernias de disco na coluna, né? O próprio Ronaldo, né? O Fenômeno, ele teve problema no joelho por conta da questão do crescimento muscular muito rápido. Ah, sim. O Zico também, né? O Zico, o músculo cresceu, mas os tendões não cresceram no mesmo velocidade. Eu sei o nome disso aí, que o tendão não cresce junto. Eu não me sinto aí, eu me perdi aqui. Não, ele falou que o músculo cresceu e o tendão não. Ah, tem essas paradas de bomba aí também. Não, tem. Ah, sim. Nessa época era um assunto essa aí galera, essa galera do futebol antigo aí é só veneno, tá? É verdade. Eles estavam testando o veneno. Por isso, muita gente tem até um. Eles foram cobaias para as futuras gerações. Exato. Então, é ciência, porra. Eles têm que agradecer a galera das antigas. Que hoje, se hoje os russos eles estão dopados, porque teve uma galera lá atrás que produziu. Esses vídeos dos pessoais que tem, desse pessoal que tem, acho que é um vídeo bem comum do cara rompendo peitoral, né? Justamente por isso, pelo anabolizante cresce o músculo, né? Mas o tendão, a estrutura ao redor do músculo, né, não cresce junto, até acontece essas paradas aí. O músculo ele tem uma capacidade, né? Como ele é mais inervado, ele tem uma capacidade. Inervado não, tem mais vascularização. Ele tem uma capacidade de hipertrofiar de maneira diferente mais. do. Os tecidos conjuntivos ali. Não tem essa questão da hipertrofia, né? E aí isso aí era um assunto que a gente ia comentar aqui em relação à utilização até mesmo desses produtos. Não questão mesmo não a questão do anabolizante, a questão de outras medicações, mas a questão colocando a questão da suplementação também em relação à atividade física, né? Porque o pessoal, eles começam a praticar atividade física, só que eles esquecem, por exemplo, da alimentação, da questão de dormir no horário correto, acordar no horário correto. Ter uma regração, né? Ser um pouquinho regrado. Eles acabam apenas focando só no exercício físico e eles não acabam observando o resultado. E aí começa a partir para as suplementações. Aí entra os hipercalóricos, os hiperproteicos da vida, creatinina. Aí se torna a urina mais cara na região, né? Chega a sair verde, aquela urina bem colorida. E aí sai até verde. E aí até partindo para produtos, no caso ilícitos, né? Eu falo assim porque o moleque chegou, tava mais sacanagem. Porque eu sou médico veterinário, então eu vejo a procura é grande dos marombeiros pra Potenai. É isso mesmo, é Potenai e assim a questão algumas situações um pouquinho mais os anabolizantes próprios pra equinos, aí o pessoal quer aplicar, né? Quer tomar. E toma. Tá prescrevendo. E que negócio é esse aí? Como é que tu sabia? Aquele veterinário. Eu sou médico veterinário, então a procura por Potenai é muito grande. Todo veterinário ketamina também. Não, então, tipo assim, vocês nunca se depararam com uma situação dessa de uma pessoa que usa e vai treinar com você e, tipo assim, ó, eu acredito que pinta até uma preocupação, não? Uma pessoa que usa um produto desse que pode causar principalmente a questão do Potenai, por exemplo, que pode causar uma parada cardíaca. Então vocês nunca se depararam com uma situação dessa ou desconfiaram, talvez? Desconfiança tem, né? A gente desconfia, mas quando tá na academia, né? Ou vendo essas coisas assim, mas de treinar alguém desse tipo. A gente tem essa desconfiança, né? Quando eu vi no ambiente do salão de musculação, eu via, mas nunca a gente fica soube de fato, às vezes, assim. Isso é aquele toma assim, essa galera. Selado. Aí o cara olhando assim, eu não posso nem me esforçar. Selado. O cara acha que é bom. Só porque o cara tem uma genética boa, meu. Que o cara faz 2 flexões, meu amigo. O bíceps dele, olha, moleque. A veia dele é maior que meu braço. Isso. Aí o cara... Mas isso é bem comum, pô, hoje em dia, principalmente na população jovem, né, a galera, ela quer resultado rápido. Então ela acaba procurando atalhos, porque de fato o anabolizante, pô, de fato ele gera um processo hipertrófico muito acentuado. Pô, tem pesquisas tanto com humanos quanto com ratos que mostram que ratinhos, por exemplo, né, que tomavam anabolizante e treinavam, ratinhos que só tomavam anabolizante e ratinhos que só treinavam. Os ratinhos que só tomavam anabolizante cresciam mais do que os ratinhos que só treinavam. Tá entendendo? Então olha o poder do anabolizante. A galera realmente procura, né? Só que o anabolizante ele tem uma capacidade, né, de fato induzir o anabolismo nos tecidos.
só que não necessariamente somente no tecido muscular. Né? Aí tem o... É que é uma questão de o feedback negativo, né? Negativo e positivo. Exatamente, aí tem a questão do feedback negativo. Tu aumenta a concentração de testosterona na corrente sanguínea, automaticamente teu corpo ele tem que equilibrar. Aí, porra, como é que ele vai equilibrar? Diminui a tua produção natural. Isso. Aí a atrofia do testículo, né? Ginecomastia tem uns efeitos rebotes, né? Ginecomastia tem a própria disfunção cardiovascular. Sim. Aí no caso do feminino já acontece o oposto, né? Enfim, gera uma série de problemáticas para a saúde do praticante, né? Que costuma tomar o anabolizante. No caso, você se depara... E olha rapidinho, e olha um detalhe. Quanto menos treinada essa pessoa é, maior são os efeitos colaterais. Então a galera que é extremamente... Não sedentária, né? Mas é aquele praticante iniciante e tudo mais, que é o que mais toma, né? A galera que mais procura, é o que mais sofre efeitos colaterais, pô. Então aquela galera mais treinada tem um efeito colateral diminuído. Certo. Ainda tem, mas tem até diminuído. Porque eu acho que é questão de acúmulo, né? Pode ter a ver com isso, né? Como o teu organismo reage àquilo, né? Verdade. O iniciante não ataca aquela ainda... Mas você viu gente nova infartando? Uma galera novinha e... Porque o que acontece principalmente é porque as pessoas elas acabam usando... Porque assim, não é proibido usar testosterona. Pra fins... Até porque tem uma coisa chamada reposição hormonal, né? Pois é, mas para fins de reposição hormonal. O problema é essa galera que quer usar de forma desvairada, né? Porque não tem prescrição. O cara não tem... O cara faz porque ele quer. Pra tu induzir essas respostas anabólicas, tu tem que ter uma dosagem suprafisiológica. Pô. Na reposição hormonal, a dosagem que tu tens é uma dosagem fisiológica. Reposição, né? Reposição, pô, nos padrões ali da... A gente vê o Vitor Belfort no caso do UFC, né? Que ele fazia... Ele faz a reposição dele. Aí ele no UFC não pode. Ele parou, aí houve uma perda muscular muito grande. Testosterona é um hormônio fundamental, pô, para as funções, né, do atleta. No caso, existe toda... A gente também tem que ter uma responsabilidade social, que sempre você tem que ir com profissionais que são capacitados em relação a esses fatores. O endócrino, o nutricionista, um educador físico, um psicólogo também. Sim. Um psicólogo, porque tudo passa pela psique. Sim. Então, a gente começa... A tua ideia ela começa na cabeça, para depois tu executar, né? Sim. Então, existe... A gente também tem que focar nisso. É importante o acompanhamento. Porque... Isso, exatamente. E eu acredito até mesmo que daqui a um tempo vocês vão começar a tratar pessoas que vão ser lesionadas pelo uso desses produtos, né? No caso, a Bianca foca justamente esse grupo dos diabéticos, dos hipertensos, mas até mesmo daqui a pouco ela vai começar a recuperar a gente que tomou essas substâncias, que veio o rebote. Veio o rebote no futuro, né? Olha só, não necessariamente nem no futuro, pô. Tem uma pesquisa que um professor meu fez, inclusive aqui em Belém mesmo. Como é o nome dele? Não vou falar, né? Sim, mas ele fez uma pesquisa aí divulgar o trabalho do cara. Eu gosto dele porque porque tem um trabalho, ele vem com uma referência teórica. Sim, olha, ele fez uma pesquisa com praticantes de musculação que utilizavam anabolizante. Então ele fazia entrevista não. Entregava, né, um formulário pro cara. Porque as pessoas não gostam, né, de não vou falar. Que prescrevem por aí. Aí o praticante, né, colocava se fazer uso de anabolizante e tudo mais. Fez um levantamento. E fez exame de sangue nessa galera. Olha só, a galera que tomava anabolizante, ele encontrou um cara que ele tinha o HDL de 4. O HDL é o colesterol bom. De 4. O ideal, né, pro homem é 40 aproximadamente, né? Varia muito de laboratório para laboratório também, né? Mas é 40. Pô. Imagina o cara que tem um HDL de 4, que é o colesterol bom, que faz o transporte reverso do colesterol. Então ele limpa as tuas artérias do acúmulo de gordura, digamos assim, né, de maneira mais superficial. Então tava um bueiro de Belém. Mano, exatamente. Agora imagina. E essa galera não quer parar de tomar anabolizante, porque o anabolizante vicia. Tu vê aqueles resultados, tu acaba se tornando viciado naquilo. Então é muito comum tu conversar com pessoas que já tomaram anabolizante e elas falam, pô, tô pequeno, tem que tomar alguma coisa, entendeu? Pra tu ver, passa a questão de um vício, né? É viciado, pô. O cara se torna viciado, dependente do anabolizante. A gente, no caso, eu li uma pesquisa que existiam produtos que tinham substâncias que eram ilícitas, no caso, né?
por exemplo, eu acho que a metafetamina, se não me engano, tem um produto que tem metafetamina, uma pequena quantidade de metafetamina, que justamente causa esse vício. Eu não sei, acho que o Potenide não tem metafetamina, mas o Potenide tem uma outra substância lá que ele termina bem com fina no final, não tô lembrando. Que gera algum tipo de dependência? Que ele... Não sei se ele chega a gerar dependência, mas aí ele gera aquele aumento de circulação na corrente sanguínea. Não conheço da produção da síntese do Potenide. No caso, esses produtos também a gente tem que ver que tem lojas que vendem isso aí descaradamente, né? E tem gente que tem lojas que tem produtos suplementos alimentares que vêm com umas formulazinhas mágicas também, tá? Tem aquele caso lá daquela cantora, né, que morreu tomando aqueles chás, que foi proibido um monte de foi remédio. Agora tiraram, não foi uma grande quantidade de medicações lá exatamente. Os chás milagrosos, né? Ainda tem isso, né? A gente fala de produtos pra crescer, mas tem os pra emagrecer, né? Também, né? Que causam lesões. São bastante agressivos, né? Isso, exatamente. Tem gente que lesiona fígado, lesiona rim. Só que esses produtos, né? Até intoxicação, pô. Até mesmo porque esses produtos, às vezes, ele indica a pessoa não comer nada, só tomar o produto. Sim. Em jejum ainda, Em jejum, entendeu? Serve como uma refeição. Isso, exatamente. O Everton não ia servir como refeição. Que é pra diminuir o apetite, né? Meu amigo, ele tem uma panela na casa dele, mano. Desde que eu conheço ele, aquela panela tá lá, mano. Já tá soltando o ferro já, mano. Na comida. É importante o ferro, né? Na dieta. Meu Deus do céu, mano. O feijão tá caro? Ele faz uma alquimia lá, papai. Se a gente tá falando dos produtos aqui, mano, ele joga farinha, biscoito, Danone dentro da panela. Mano, tá afim. Tá me estranhando, meu irmão. Tá tentando comer isso aí, mano. Na nutrição a gente aprende que a gente tem que ter uma variedade ali de alimentos. Fonte, gosto da caminho. Eu ia mentir pra quê? Alô, Rejane. Fonte Aral 12. Uma variação, mas não tudo ao mesmo tempo, né? É verdade. Uma questão também, né, que das pessoas, né, gente da educação física tá investindo em estudar mais os grupos especiais por conta disso, porque os jovens, eles querem resultados muito imediatos, né? Eles não pensam no futuro, eles não pensam na saúde, não pensam em outras coisas além do estético, né? Então é uma coisa também que tem uma carga social aí também, né? Que a gente quer se inserir. Fora que eu acho que esse público é o público mais fiel. O público de pessoas que têm essas comorbidades são os mais fiéis. Porque o cara paga 50 lá, pai. Ele vai, no meu outro mês não quero ir mais. Pronto, parou. Então já não me deu bom dia. Exatamente, a professora não deu bom dia. Não, tem toda uma questão de acompanhamento, né? Como a Bianca falou, justamente esses grupos, eles estão muito em alta porque são grupos que devido a essas carências, né? Devido a essas carências também que a gente estava falando nessa conversa, estão crescendo. Sim. A gente também tem que ver que a hipertensão está crescendo, as pessoas que têm diabetes estão crescendo, entendeu? Idosos. Em geografia, inversão da pirâmide etária. Exatamente, a população está envelhecendo, entendeu? E essas pessoas, elas têm que ter um acompanhamento. Devem ter um acompanhamento. E agora também tem um outro grupo que está entrando bastante também na relação à questão da atividade física, se inserindo na sociedade, que são os PDC, né? Que é o PDC não. Isso. Estão se inserindo bastante agora, né? Demais. O que seriam esses grupos? As pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas que são cadeirantes, as pessoas com... Inclusive, a Tuna tem... A Tuna... Não sei se posso falar. Pode falar. Tem um projeto... A Tuna querida. Tuna Luso. Tem um projeto bacana lá com esporte paralímpico. Então, atende crianças com síndrome de Down, atende amputados, atende... As mais infinidades ali de pessoas com deficiência e pratica esporte, pratica atividade, porque tu observa que essa população ela é esquecida. Né? Ela não é incluída nos ambientes e tudo mais. Inclusive em relação ao próprio sedentarismo. Porque a pessoa não é inclusa, ela não pratica as atividades, fica sentada e tudo mais. E isso gera impacto na saúde cardiovascular, na saúde geral. Né? A pessoa acaba diminuindo a sua expectativa de vida também por conta disso, entendeu? Com certeza. É importante estar inserido em algum ambiente desse lá, é muito bacana. Tive uma experiência lá
no estágio que eu fiz lá, que foi muito enriquecedor, né? A galera Com certeza. se diverte demais, foi bacana demais. É até legal também a gente destacar a presença desses eventos, né? Eu tava até lembrando agora que vocês falaram do... Um abraço pro meu amigo Jonas aí, campeão paralímpico também. Isso. Não, é o Jonas não, o John, perdão. John. Continua. Ele é exatamente. E a gente vê justamente esses grandes eventos, né? Que destacam essas pessoas. Essas pessoas e os esportes, né? Eu me lembro que agora a gente falando sobre isso, tinha o grande prêmio de atletismo, que era aqui no Mangueirão, que era até sim. Cara, aquilo era muito legal, porque... ganhava chapéu, né? Sim, camisa da caixa. Só que eu acho isso legal, porque promove justamente esses esportes. Porque, por exemplo, o Brasil, a gente tem uma tendência ao futebol. Só que existe outros esportes. Exatamente. E pessoas muito boas. Sim, então, que a gente vê só no ciclo olímpico. Por exemplo, a gente só lembra que tem outras modalidades no ciclo olímpico. Bicho, tem muito atleta que se perde por conta disso. Pô, tem uma galera lá de perto de casa, tem gente que fazia atletismo. Isso. Que competiram no Grand Prix, né, no GP, né, no Mangueirão. E disputaram pau a pau com a galera de fora, pô. Ficou um negócio de... Foi pro ranking, pô. Um negócio de segundo, primeiro lugar. Com certeza. E é esquecido, hoje em dia não teve investimento, não teve incentivo e acaba se perdendo. Com certeza. Grandes atletas. Pô. Exatamente. Aí a gente. Eu tenho um conhecido que ele pegou ele teve um convite da Marinha para ser um atleta das Forças Armadas. Que exatamente. Isso, exatamente. Então ele acaba que, como não tem esse apoio. Então, as Forças Armadas também, elas ajudam, né? A Marinha, Exército, a Aeronáutica. O menino do boxe lá também, ele o Robson, né? O Robson, Conceição. Isso, então... Acho que o Falcão também deve ser, né? Esquiva Falcão, né? O Esquiva. Parece que o Esquiva é. A maioria dos caras... Agora que foi medalha de ouro, ele é Marinha, né? Não sei quem é. Teve um... É o Sébio. Ah, sim, é da Marinha. É verdade, é da Marinha. Então, essa galera que tá no topo é a galera que tem suporte. Tem um incentivo lá atrás, né? Exatamente. Até mesmo porque a gente também tem que entender que talento tem que ser moldado. Tem que dar suporte pro talento. Porque a gente vê, assim, pessoas que têm um talento bruto, que não tem justamente essa lapidação. Aí cresce, pode até crescer, só que cresce com uma dificuldade. Cresce com uma dificuldade, até porque a lapidação não é só questão física, é uma questão estrutural, no caso da vida do cara. A gente vê muitos atletas que não tiveram um acompanhamento, então quando eles chegam no ápice, eles não conseguem se manter no ápice. Tem que trabalhar, tem as contas. Isso, exatamente. O cara até mesmo perde a cabeça. O cara perde a cabeça. O cara se decepciona, aí é um talento perdido. É um talento perdido. A gente vê, assim, pessoas que vão com a vontade, mas não tem esse suporte. E tem outras pessoas que dão essa sorte, são contemplados com essa ajuda, né? Com essa ajuda. A gente tem que destacar que essas marcas, elas deveriam justamente ajudar, porque isso ajuda no marketing, né? Isso, na visibilidade dessas marcas, né? Dos empresários, né? Não até somente. Porque falando que a gente tinha falado no início, né? Sobre as redes sociais. Isso, exatamente. Isso, exatamente. Faz um talento para redes sociais. Aparece um vídeo, uma coisa. Com certeza. A própria menina do skate, a Raíssa, Sim, exatamente. A própria Raíssa tá aí, medalhista olímpica. Com certeza. E aí, alguns ciclos que poderiam ser evitados, né? Um ciclo de muita dificuldade poderia ser facilitado com mais oferta de oportunidade, né? A gente vê Canadá, vê Estados Unidos, vê China, assim, nadando de braçada na frente do Brasil devido à estrutura. Sim, pô. Porque aqui tem muita gente que é boa, mas não tem estrutura. E é engraçado que quando chega no... de treinamento, né? Isso, exatamente. A gente vê também, por exemplo, no aspecto feminino, o futebol no Canadá, o futebol nos Estados Unidos, na Suécia, entendeu? Eles são postos em primeiro plano. A gente falou aqui sobre a questão da escola, desde a escola. Sim. Então, criada uma mentalidade, né? Criada uma mentalidade. Sim. Nos próprios filmes a gente observa, né, que dentro da universidade o cara tem que participar de alguma modalidade esportiva. Exatamente. Ingresso da universidade, teatro, né? Isso, teatro. E até um ponto a mais pra entrar na universidade. Isso, exatamente. É porque a pessoa ela faz parte do currículo, né? Sim. O currículo ele importa, né? Até a gente vê pessoas que vão bem na vida e chega numa prova, esbarra e fica ali.
Mas Sim. aí tu vai olhar o retrospecto da pessoa, a pessoa era muito boa. Pois é. A pessoa era boa em arte, a pessoa era boa em educação física, a pessoa boa era em áreas que as pessoas assim... Não foram testados ali, sei lá. Isso, exatamente. Foram testadas e naquele momento não deu certo. Mas aí tu vai lá no currículo, caraca, esse bicho era fantástico aqui. Entendeu? Pô, bacana, isso aí. E é muito legal mesmo, né? Pensar nessa proposta do indivíduo de modo geral. Isso, assim, né? exatamente. Porque até tu pode não vai longe. A gente tá falando aqui de exercício físico, tem processos seletivos que acompanham o TAF. Então tu pode estar muito ruim naquele dia, mas tu tá treinando dia após dia pra fazer um TAF, pra fazer uma corrida. Mas naquele dia tu pode estar ruim. Sim, pô, tem Entendeu? isso, né? A gente tem alterações ali, né, de desempenho por questões de estresse, pô, às vezes. Isso, o cara tá exatamente. bem fisicamente, mas, porra, tava muito estressado e o estresse impactou no desempenho dele. Eu vi um documentário na Netflix do Michael Jordan, que ele, na última conquista do Chicago Bulls, ele tava com 40 graus de febre. Pô. 40 graus de febre, ele passou o jogo todo passando mal. Então a gente vê essa questão da mentalidade. O cara quer ser um vencedor. Então ele vai até o fim. Ele vai até o fim. A gente observa no atleta, Isso, tem o esse atleta coração, né? tem. Na verdade, eu acho que todo mundo tem isso. Vocês têm aqui. Acho que o atleta é mais estimulado. Sim. né? Ele Isso, tem uma exatamente. Porque faz, confiança tipo, maior. Isso, é mais exatamente. expressivo, né, no cara. Sim. Que Porque tá eu sempre, acredito- sempre posto em jogo, né? Essa Porque questão. eu tenho experiência do nosso amigo aqui, do Everton. O Everton lutou. O Everton lutou até o Everton lutou pra chegar onde tá. Entendeu? Então ele colocou isso na cabeça dele que ele colocou na cabeça dele que ele ia conseguir isso. Entendeu? Então isso não vai muito longe. A gente fala do Michael Jordan, beleza, mas a gente tem um exemplo do nosso lado. Entendeu? A gente fala de um exemplo mais notório. Entendeu? Do exemplo mais. Existem histórias por aí Sim. de pessoas que lutam contra todas essas adversidades, né? Então, até mesmo a atividade física, ela justamente fomenta essa vontade de vencer. Sim. Sempre do ápice. Vou trabalhar para chegar no ápice. Um ponto legal aí a gente falou de atividade física e tudo mais, esse desejo, né, de conseguir, de conquistar as coisas. Às vezes na infância, né, a criança que não brinca, a criança que não é posta a esse tipo de atividade, Desafiada. né, não é desafiada, ela não tem esse senso quando cresce. Então, se Sim. tu observar, algumas pessoas desenvolvem depressão e tudo mais, não sabem se inserir em desafios, não conseguem, têm medo, não fazem por conta de uma falta de estímulo ali na infância, né? De brincar. Às vezes a gente pensa em brincar, não é importante para a criança, É muito né? importante. Mas no brincar ali, a criança brincando, ela perde, a criança ela ganha, a criança ela sabe lidar E com aquela até frustração. isso é uma questão na escola, por exemplo, que querem tirar, né, professores por conta disso. De observar que a educação física é só brincar, é só fazer não sei o quê. Pra que eu vou querer É só pagar jogar um bola. professor Só jogar bola. pra brincar com os alunos? Não, eu falo brincar mesmo assim, sem ser o esporte. em si, Aham, né? sim, brincar. Mas naquela fase brincadeiras. inicial de Ah, brincar, estimular a de não brincadeira, pagar sim. o professor pra aquilo, né? Porque é só brincar, é só fazer com aquilo, certeza. é como se fosse isso, por isso Isso. mesmo, né? É uma banalização, né? Isso aí é banal, isso aí isso é besteira. isso aí eu pego qualquer tia lá, ela vai faz lá, isso. brinca com ele lá e tal, e passa o tempo. Quando eu vi a May me contando de atividades psicomotoras e tal, psicomotricidade, fiquei, cara, isso não é que brincar é importante mesmo. É importante, verdade. Muito Importante demais, mesmo. importante Muito demais pra vida mesmo. adulta daquela criança. Com certeza. E é. Pode tocar, eu achei bacana esse papo aí de educação física escolar, né? A importância da inserção, né? Da inserção não, de do muitas mantimento. coisas também, É, né? De muitas coisas que deveriam estar na educação básica, né? Muitas coisas. A educação física é uma muito importante, A muito ciência da importante. mesmo. religião, que hoje em dia também Com certeza. Defasado, né, né? como era antes. Com certeza. Basicamente querem colocar português e matemática. É, né? exatamente. áreas básicas, Só que pra te caminhar por essas áreas tem que ter uma matéria que justamente vai lidar com essa interdisciplinaridade, que é justamente as ciências da religião. Entendeu? A gente vai andar pela filosofia, a gente vai andar pela educação física, sociologia, a gente anda pela educação física também. Porque o fator religioso ele influencia no resultado. A gente vê gente entrando com imagens num campo, orando, pedindo pra Deus ganhar numa modalidade. Então o fator religioso também tá presente na. Não fechando no aspecto religioso. Sim. Mas inclusive a última diretriz brasileira de hipertensão,
colocou lá como uma das formas de terapia não medicamentosa a espiritualidade. Ah, com pra certeza. ver o impacto na a gente até vê, agora eu tava até lembrando, quando a gente falou agora de espiritualidade, de atividade física, a gente vê no Karate Kid. No Karate Kid, aquele que é do Chaudhry. Que a atividade física é estimulada ao ar livre, né? Os espaços na China. Tanto que quando ele entra na China, ele vê aqueles... O espaço lá, o pessoal fazendo exercício físico. O pessoal do ping-pong também, que ele acha que vai ganhar os velhinhos no ping-pong. Velhinho só dá de remada dele lá e não consegue nem pegar, entendeu? Então a atividade, eu acredito que a atividade com aquela pessoa já é desde pequeno. Sim. Já é fomentado desde pequeno. Então aquilo ali é como se fosse um aspecto da vida dele. A galera, o povo oriental, né, tem uma expectativa de vida também bem grande. Exatamente. Porque por causa dos hábitos, exatamente. A alimentação, a atividade física, entendeu? Eu tenho uma experiência muito grande no Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma atividade física justamente para terceira idade, porque ela é uma arte leve. Diferente, por exemplo, você pode fazer um karatê, mas é uma arte mais de combate, mais de movimentos que vão com uma finalidade mais, teoricamente, mais agressiva. O Tai Chi Chuan não. É mais na pressão, mais com pressão. Então o Tai Chi Chuan justamente é uma arte leve. Só que é uma arte leve que, se uma pessoa for fazer com uma mentalidade de fazer só o movimento, você sai todo lascado de dor. Por quê? Porque a tua musculatura não está preparada para fazer um exercício leve. Às vezes, por exemplo, eu fiz uma sessão de Tai Chi Chuan. Eu saí mais moído do que quando eu malhei numa academia. Sério, porque, por exemplo, porque tu faz um movimento muito leve. Só que se tu é um movimento leve, mas ele não é pra te explorar a musculatura. Ele é um exercício leve. Você faz o exercício, você faz os movimentos, mas não é um exercício de pressão que o Ocidente está acostumado a ver. Por exemplo, as artes elas estão mais popularizadas, por exemplo, o Karatê, o Kung Fu, o Muay Thai, entendeu? Mas o Tai Chi Chuan não. Aí quando eu fui fazer, eu falei assim, não, isso é fácil. Eu tô vendo, eles estão fazendo lento. Eu vou fazer fácil. Mano, foi meu amigo. Exatamente. Então a gente vê, o cara ensinou a dar uma rasteira. Aí eu olhei assim, como é que a rasteira é igualzinha do filme. Aí eu vi ele fazer. Vou fazer, fácil. Não, tiozinho. A juventude tá ao meu favor. A força da juventude. A força da juventude tá ao meu favor. Acabou que eu não consegui. Quase que eu dei uma rasgada na minha virilha. Quase. Sendo que ele fez isso várias vezes. Então, tipo assim, a gente vê justamente. Não, faz assim. Tu entendeu? Cara, ele fez. Não, e ele fez. Rapidinho, só pra pontuar. Uma das questões de lesão, né, no exercício é a falta de preparação. Por exemplo, tu não estava preparado para aquela atividade que foi fazer. Aí pode lesionar. Exatamente. Só que a gente fez um aquecimento. É importante. E a gente fez um pré-exercício. A gente fez, mas mesmo assim. Então é justamente essa. Não foi. Mano, foi. Ele sabe fazer paginela descoordenada, por isso que não funcionou. O mais engraçado desse meme aí é que não é um cara com roupa de funcionário de empresa de energia. Esse meme é muito engraçado porque, mano, onde é que o cara vai fazer polichinelo na selva, mano? Eu pensei isso, bicho. Quando eu vi, qual a necessidade disso? O que ele vai fazer? Ele vai cortar meu gato. Ele vai cortar meu gato mais rápido. Manualmente no poste, Ele vai cortar meu. Tá se preparando pra subir manualmente. Eu falei assim, só por mera humilhação. Eu só queria humilhar ele. Você vê manualmente, poste. Que nem o Mario. Sobe e desce. O que? Eu falei assim, por quê, né? Não entendi. Vai cortar meu gato mais rápido? Não entendi. Foi. Aí eu falei assim, estranho. Mas é como a gente tira sarro, mas a gente vê assim coisas que a gente acha básico, mas para outras pessoas é difícil, gente. Polichinelo é um exercício
assim, mental muito grande, cara. Muito grande. Demais. É, olha, mano. tu envolve muitos músculos, tu envolve lateralidade, e muitas coisas envolvidas ali, Com muitos certeza. estímulos cognitivos pra tu conseguir fazer o movimento. Pô. Com e certeza. também o que as pessoas também não fazem, né? É se concentrar, fazer aquilo lá pensando no que tu vai fazer. É igual também se exercitar, né? Fazer uma contração, algo do tipo, pensando no que tu vai fazer, qual músculo. Também tem uma relação, né? Cruzada entre o músculo e o cérebro, por exemplo. Com certeza. Legal com isso que a Bianca falou, que tem um negócio de imagética motora, que a pessoa que tem condições ali de acamamento, que não consegue se exercitar, o fato dela fechar o olhinho ali e começar a imaginar ela praticando o exercício, ela já obtém melhoras, né? Com certeza. Eu tô falando de melhoras, tipo, morfológicas. Sim. Mas melhoras na coordenação, né? Enfim, só o fato de imaginar, olha só como isso é punk, né? É fantástico. E tudo começa pela cabeça, né? Tudo começa pelo psicológico da pessoa. Se a pessoa se propõe, ela vai fazer. Agora também, se ela não quiser, ela vai travar no primeiro obstáculo, ela trava. Sim. É impressionante. A atividade física... E não melhora, pô. Tem esse aspecto aí desse desejo da pessoa, né? De melhorar, de fazer... Tem uma diferença, né? De tu fazer porque tu gosta e de tu fazer por obrigação. Né? Tem pesquisas com ratinho que mostraram que os ratinhos que faziam de maneira espontânea ali um exercício, eles tinham respostas melhores ali em liberação de neurotrofinas, por exemplo, do que aqueles ratinhos que eram obrigados a fazer. Com certeza, entendeu? Com certeza. A importância da pesquisa é enorme, né, cara? Demais, muito mesmo. Pô, tem muita coisa nova, boa, né? Com certeza. Vem mostrando aí. Vamos destacar. Inclusive, tem muita gente produzindo artigos bons, produzindo bastante. Aqui no Brasil, exatamente, no Brasil. A gente não pode também, a gente tem que valorizar o que é nosso, né? Sim, pô, demais, tem que puxar a galera daqui. Que às vezes a gente, eu encontrei esse artigo em inglês. Mas é artigos brasileiros. E às vezes tem em português um melhor, que atende melhor a tua demanda. E às vezes estão em inglês, mas é brasileiro. Brasileiro. Tu consegue publicar bem em revistas boas, de fora. Questão de quadros, essas coisas. A gente tem que valorizar, cara. A gente tem que valorizar tudo mesmo. Tudo. Então é assim, gente. A gente vai finalizando aqui essa conversa. E a gente... Primeiro, vamos lá fazer aquela... a hora do divulgar as redes sociais da Bianca e do Everton. Eu falo, não. Da Bianca. Laís. Meu irmão, a gente vai ter um papo com uma fonoaudióloga aqui. Eu já tenho. Vai ter um episódio, tá, galera? Vai ter um episódio com a fonoaudióloga porque eu preciso. Porque eu falo, falaram, escreveram, leram. Como é que essa mulher ela vai escutar eu falar na frente dela? Falaram. Como é que tu fala? Porque me falaram. Porque eu tenho uma dicção péssima. Ou é a minha que trava. Então é complicado falar não, tipo assim, a gente fica com o nome da pessoa. É Laís. Não é Laís. Aí a gente fala aí eu mentalizei, é Laís. Aí eu falo Laís. Exatamente. Então vamos lá. Qual é a sua rede social? É @prof.laisbianca. Olha, né? LAYCE. E o do Everton? Acho que prof.evertonnascimento. Dá só um espacinho ali, Everton Nascimento. Vamos seguir a gente lá no Pera Lá Podcast, que as redes sociais deles estão lá nossos Exatamente. compartilhamentos. Exatamente. Qual é a sua? A minha é @JJ. JJ com dois T's. De pneu, Sabia que foi recentemente que fui entender que era JJ por causa do Jonas Júnior? Sério? Mas eu queria colocar só JJ, mas já tem um outro. Já. Mas quando essa minha conta for verificada... Quando essa minha conta for verificada, eu vou mandar cortar isso daí. Vou dar ban. Eu vou dar ban. Falar, tá publicando coisa errada aí. Tio Marquinhos. E qual é a tua rede social, Rodrigo? É @Rodrigo Brito. O G é mudo. O G é mudo? É, G é mudo. Tem um underline lá. Ele é errado, né? G mudo, é G surdo. É verdade. Importante. E aí... Também você pode seguir
o Instagram da Rádio Web Marajó. Rádio Web Marajó. Rádio Web Marajó. Também eles também estão no YouTube, também estão no a gente logo, Twitter, né? Facebook. Isso, se esqueça. É verdade. O programa Expert também. O Expert tá no Instagram de ambos. Então vale aí a galera que quer ter uma supervisão adequada. Exatamente, mano. De qualidade. Mega Power Ultra. Biopsicossocial. Perfeito, é verdade. Como é essa palavra? Biopsicossocial. Rapaz, moleque, se eu não dei conta de falar até o nome, eu vou falar isso. Logo também a gente estará no Pera Lá, terá seu canal próprio no YouTube, né? Já tem. A gente vai upar o 00 e esse é o 01 aqui, tá? É que a gente tá com dificuldade o episódio 00. O 00 a gente tá lutando com a justiça. Isso porque a gente cortou, não foi boa parte. A gente cortou boa parte porque aconteceu uma parada aí, né? A sorte que no 01 não aconteceu. Vamos lá agradecer a ambos aqui, ao Everton, a Bianca, por estarem aqui, né? Nessa sementinha que a gente começou a plantar. Exatamente. E oferecer. Isso, exatamente. A gente tá aí metendo a cara, botando pra lascar mesmo. Porque é assim, a gente tem que ser assim. E esse espaço, ele tá aberto justamente pra vocês publicarem, pra vocês... se tiver um trabalho novo, vocês virem aqui, a gente combina, a gente faz tudinho. E esse espaço ele tá aberto justamente aos profissionais como são vocês, profissionais. Então a gente fica muito agradecido da presença de ambos aqui, eu e o Rodrigo, falando pelo Pera Lá Podcast. E a gente só tem justamente a agradecer. Foi um papo muito bom. Com certeza. E esse papo, assim, ele vai, a gente vê o episódio, um outro episódio pra eles virem aqui de novo, porque essa área tem muito assunto ainda pra se falar, né? Tem muito assunto mesmo. Então a gente vai trazer vocês de novo, entendeu? A gente vai trazer vocês de novo, a gente vai estar mais bem... Tem uma ideia. No próximo já vamos estar com o nosso vídeo. Bora fazer um react de um... É verdade, vamos fazer um react. Uns vídeos aí de uns bisões na academia. A gente vai ver, moleque. Olha ele fazendo, aí quando eu venho... Olha esse beijo, tá? Olha, ele tá errando. Aí tiraram esse vídeo do meu Insta. Eu vou processar todo mundo aqui, meu irmão. Eu gravitation na eu fazendo gravitation lá. Moleque, eu vou pegar. Gravitation. É vingado levioso. Moleque tá doido fazendo lá, moleque malhando lá altos tornozelos. Ele tá no gravitão assim, no panturrilho. Gravitation. Graviton. Mas também esses caras colocam. Por que o cara não coloca, sei lá, mano? Máquina de puxar. É pra você aparecer, né? Tá aí. O Pera Lá Podcast a gente vai fazer produtos de academia também. Além dos bonecos, das blusas, das canecas, vai ter. Vai ter uma creatina lá com a exatamente, e vai ter um aparelho chamado Gravitation, não Graviton. Combina mais. Gravitation. Eu gostei. Eu vou comprar essa patente aí, vou colocar Gravitation. Doido, eu vou fazer um exercício no Gravitation. E vai colocar uma placa dizendo que é proibido fazer perna. Exatamente, verdade. Exatamente. Tu não tá ficando nem doido. Você é a placa, tu não tá ficando doido. Imagine o pessoal chegando agora escutando, mas não é na perna, não. Gente, vamos destacar, não é na perna, tá? Não se você faz, você corrige lá seu instrutor. Exatamente, corrige, é verdade, corrige. Ele tem que ter a humildade de aceitar qualquer coisa, manda o link do programa de hoje. Isso, manda, pode mandar. Quando a gente upar, pode mandar. Manda o corte. Mano, esse programa teve muito corte bom. Teve. E olha que o objetivo nem era
humor, né? Nem era humor. Era conscientização. Eu falando no Uber, que eu me falo falar merda. Agora sim o nosso canal aparece no YouTube, porque eu tô há uma semana tentando buscar esse Pera Lá Podcast e não aparece Não, nada. mano, é verdade, eu até te perguntar isso mesmo, Por isso coloquei que lá. eu te pedi o link, porque eu não tava Não, é achando. porque assim tem que ser relevante. Eu tô lembrando dele falando, não teve incentivo, não tem incentivo. Não tem incentivo. Não tem incentivo. E falando em incentivo, se você quiser se tornar um apoiador aqui do Pera Lá Podcast, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, que a gente faz a sua divulgação do seu produto, ou mesmo se você quiser dar por boa ação. Exatamente. A única coisa que a gente não pode divulgar é produto legal, né? Exatamente. Por favor. É, Os lícitos. Os lícitos. Apesar dele ser médico veterinário. É verdade, isso aí não dá pra pesquisar. Mas, se vocês quiserem que eu faça uma consulta a domicílio, vocês também podem entrar em contato lá pelo Instagram, que eu com certeza. Eu faço lá. Eu tenho meu serviço também consulta, de TI. vacinas, realização de exames. Podem mandar lá no direct lá que a gente acerta. Então, isso, né? É isso, né, galera? Vamos Só lá. queria agradecer. Agradecer vocês por dar essa oportunidade pra gente, né? De estar falando aqui com vocês a respeito de uma parada que a gente gosta bastante, que é o exercício, né? Que é extremamente importante pra a vida de qualquer ser humano, tá? Então a gente tem que entender isso. A mensagem final é essa. E é isso. Obrigado por nos trazer aqui pra falar da nossa profissão. Tu tem que agradecer também, Bianca. Obrigado, Que a gente deu uma oportunidade pra você. Agradece, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado, meninos, por essa oportunidade de estar aqui falando de exercício, da coisa que eu gosto, com quem eu gosto também. Ai, gente, ficou tão bom. Estou enamorado. Faça exercício. Então é isso, galera. Valeu.